radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. 10h02. Grande noite para você ligado a partir de agora. Estamos juntos no microfonaço de esportes da Bandeirantes. Hoje tem Brasil, tem Brasilzão em campo para você, ouvinte torcedor da Bandeirante. É isso aí, daqui a pouquinho todo o nosso timaço. Brasil no seu segundo compromisso da era Fernando Diniz, o primeiro duelo fora de casa, desta vez contra uma seleção que obviamente para muita gente pode colocar alguma certa dificuldade, a seleção do Peru. Brasil e Peru, Peru e Brasil vão se enfrentar daqui a pouquinho e você vai ouvir esta noite na voz dele, a voz do Hexa, será? Ulisses Costa na transmissão da Bandeirantes, ao lado de Alexandre Pretzel, do repórter Bandeirantes Paulo do Vale, na produção, coordenação, mesa de som e plantão esportivo dele. Ele vem aí, Bruno Migliozzi, e a sua participação. Agora há pouquinho, a 1h exatamente, eu e Alexandre Pretzel e Enzo Ortega estivemos juntos no Esporte em Debate. Debatemos tranquilamente, numa boa, sem brigar, sem gritaria. Falamos muito também sobre o jogo Peru e Brasil. E a pergunta é, será que o Peru, de fato, pode endurecer esse jogo para a seleção brasileira? Será que o Peru pode colocar alguma dificuldade para os atletas do Brasil? Isso a gente vai entender um pouquinho mais a partir de agora, na opinião Bandeirantes dele. O mestre, tá vendo como eu dou moral para ele? Tudo bem, Alexandre Pretzel? Mais uma vez uma honra, uma hemorragia de prazer tê-lo aqui, Pretzel. Boa noite. Boa noite. Vamos juntos até 2h, se Deus quiser, começando por uma concentração. Talvez seja inferior ao Esporte em Debate, mas... mais curta, é claro, porque daqui a pouco temos uma grande transmissão. A gente perde o espaço, mas não perde a piada, seria isso, né? É que é muito conteúdo, né? Mas assim, ó, vai ser um bom jogo, eu acho. Acho que o Fernando Diniz vai escalar o seu time que derrotou a Bolívia, né? E aí, o que tem no Peru? O Peru tem uma geração envelhecida. O Peru tem jogadores da Copa de 18 ainda. E nós estamos em 23. Na última Copa, o Peru caiu na repescagem para a Austrália, não conseguiu ganhar da Austrália. Nos pênaltis. Então, assim. E a Austrália, eu me lembro que naquele jogo contra o Peru foi horroroso o jogo. Foi. Aí eu imaginava que a Austrália não faria um ponto na Copa. Foi bem a Austrália. Olha como é diferente, né? A Austrália fez 6 pontos. Exatamente. Ganhou 2 jogos num grupo, perdeu para a França, ganhou da Dinamarca e da Tunísia. E endureceu o jogo para a França e saiu na frente, se não estou equivocado. Ou endureceu, 4-1 para a França. Irmão, começou ganhando 1-0. Não, foi. Começou ganhando 1-0. Aí depois tomou 4-1. Eu entendo, né? É um time que... Bom, deixa assim. Mas a Austrália depois fez um jogo difícil contra a Argentina. Foi mesmo. Foi só 2-1 para a Argentina. Não foi um jogo fácil, né? Agora tem Chile e Colômbia jogando e essa eliminatória a gente está vendo, essa segunda rodada, dá para dizer assim, jogos muito duros. Duros que eu estou dizendo em marcação e intensidade. Acho que o Brasil não vai enfrentar isso hoje. O Peru vai tentar fechar espaço, mas o Brasil é muito melhor, muito favorito. Acho que ganha o jogo 1-0, 2-0, 1-0, acho que é por aí. No Mangueirão, o Brasil não teve dificuldade alguma contra a Bolívia. E agora, fora de casa contra o Peru, acredito que a seleção peruana ela coloque mais dificuldades do que a seleção boliviana, que, com todo respeito, é inqualificável. Quero mandar um abraço a todos vocês, sem exceção, que estão conosco no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um abraço especial pro Matos Filho, Maria Fátima, Alan Crivellaro, Marquini, que mandou participação pra gente, o Paulo César Colombo, boa noite, bom trabalho, Capela, Leonardo Silva, vambora Brasil, é isso aí, vambora Brasil, em campo daqui a pouquinho pra você que gosta do Diniz, que gosta da seleção brasileira,
você vai ficar por dentro de tudo, porque é noite de Brasil em campo. Brasil, Brasil, Brasil. E o repórter Bandeirantes Paulo do Vale chega com o primeiro destaque da seleção brasileira. Quero saber do Vale. O Brasil tá definido, escalado do Vale. Boa noite. Boa noite, Capela. Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Sempre uma honra. E a seleção brasileira está assim escalada pelo técnico Fernando Diniz. A segunda escalação do dinizismo, da era do dinizismo, é a mesma da primeira escalação que iniciou aquela goleada contra a equipe da Bolívia na última sexta-feira, em que o Brasil passou por cima em Belém do Pará, 5-1. Diniz não inventa, ainda tinha aquela dúvida a respeito do Gabriel Magalhães com dores, mas o zagueirão está confirmado, vai para o segundo jogo dele com a camisa da seleção brasileira. E Richarlison, muito criticado, há 4 jogos sem marcar com a camisa do Brasil. O último foi contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Vive uma má fase também no Tottenham da Inglaterra. Richarlison recebe novamente a confiança de Diniz e está confirmado no ataque com um quarteto ofensivo, formado também por Neymar, Rafinha e Rodrigo Capela. Escalando de novo a seleção do Brasil, pra cima deles, Brasil! Aqui é Brasil! Definido e escalado com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Me corrigiram aqui, viu, Capela? É Lodi. Lodi, boa. É, uma diferença enorme, né? Imensa, nossa. Alexandre Pretzel. Agora tu é analista linguista. Agora, Eu não falei nada, irmão. Tô quieto aqui na minha. Acento. É a E outra diferença coisa, você do tá na minha agudo lista, por viu? circunflexo. Você tá na né? minha lista, viu, irmão? Você dá aquela segurada. Ô, Pretzel, já viu alguma vez na vida você ser convidado verbalmente pra um evento, um aniversário, um casamento que seja, e na hora do vamos ver de receber o convite você não recebe, aí o evento passa e você é cobrado por não ter ido? Alguma vez na vida já acontecesse isso contigo? Já, eu considero isso até uma gafe, né? Mas já aconteceu também. Né? Brasil e Peru, Pretzel, a escalação é a mesma que venceu e atropelou a Bolívia. Time ofensivo, mas o Brasil não vai ter tanto espaço como teve contra a Bolívia. Aliás, hoje a Argentina fez 3-0 na Bolívia na altitude e parecia que o jogo era em Buenos Aires. Tal a facilidade que foi o jogo para a Argentina. O time da Bolívia é inqualificável, então vamos conter o entusiasmo do primeiro jogo, né? Eu imagino que hoje seja um jogo mais equilibrado, mais competitivo, com menos espaços, mas ainda assim o Brasil muito favorito, porque o Peru, eu repito, o Peru não tem renovação, não tem. E esses países, a própria Bolívia, o Marcelo Moreno ainda é centroavante. O guerreiro centroavante do Pois é. Peru. A Venezuela está renovando mais que Peru e Bolívia. É verdade. Por incrível que pareça. É verdade. O Paraguai renovou bastante O Uruguai também. conseguiu também, mas ainda assim com pouca qualidade. Mas o Uruguai- Eu esperava mais com Torreira, Nandes, Sim. Laxal, mas não engrenou. Mas surgiu uma outra geração Sim. que foi campeã sub-20 agora, campeã verdade. mundial, que também já vai melhorar a situação. O Uruguai é um fenômeno, cara. O Uruguai é um case mundial de seleção. Impressionante. Porque o que revela de jogador, o que vende de jogador também é impressionante para 3,5 milhões de habitantes, né? Então acho que o Brasil hoje O país é menor que São Paulo. Exatamente. O Brasil é favorito hoje para ganhar do Peru. Acho que deve ganhar. Ganhar bem eu não sei, porque a gente vai ver provavelmente o time local fechado. Porque o empate hoje pro Peru é bom. Claro. O Peru empatou em Assunção, fez 1 ponto. E se empatar com o Brasil, fizer 2 pontos em 6, tá ótimo. Tá ótimo. Então talvez esse Peru coloque uma certa dificuldade para o Brasil, pelo menos na opinião do Pretzel. Vamos aguardar para ver se a seleção peruana de fato vai trazer alguma surpresa para o time do Brasil. Vamos falar do plantão esportivo da Bandeirantes. Eu tô meio constrangido, porque ele tá voando na reportagem. Aí hoje ele olhou a escala e falou, que, cara, eu no plantão... Eu briguei com o Capriotti. eu não entendi também. Ele falou, eu não tô na reportagem do Brasil? Eu falei, não, hoje tá no plantão, Bruninho, mas tudo bem. Plantão esportivo da Bandeirantes com o maravilhoso, o Poodle da Bandeirantes. Ele tá cabeludo, ele tá demais. Bruno Milhose, tudo bem, Bruninho? Boa noite. Fala, Capela, boa noite pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, cabeludo me inspirando em você, Capê, que tá mas cada você vez tá com mais... cabelinho branco, hein? Você vê, tô Eu precisando também tô, tá passar embaçado. essa tinta sua aí pra ver se Faz uma dá um caju, vai trato. ficar da hora. Olha, Capê,
dia agitado das seleções, data FIFA pegando fogo, com muitos jogos, não só nas eliminatórias da América do Sul, mas também com jogos da Eurocopa. Hoje tivemos um jogo entre Itália e Ucrânia. A Itália venceu o placar de 2-1. Também tivemos goleadas clássicas que sempre temos quando duas seleções se encontram na Europa. Espanha fez 6-0 no Chipre e também a Bélgica aplicando 5-0 na Estônia, além de um grande jogo, esse um amistoso entre França e Alemanha. E a Alemanha, que primeiro tomou um 4-1 do Japão no seu primeiro amistoso, agora venceu a França. Placar de 2-1, a imprevisível seleção da Alemanha. Outro amistoso de hoje foi a vitória da Inglaterra 3-1 sobre a Escócia. Nesse momento tem bola rolando também num torneio amistoso da CONCACAF. O Uzbequistão, convidado, está vencendo o México, placar de 2-1. E os Estados Unidos vencem a seleção de Omã, placar de 1-0 nesse momento. Além disso, pelas eliminatórias, já tivemos bola rolando mais cedo durante a tarde. A Argentina venceu a Bolívia na altitude, placar de 3-0. O Equador bateu o Uruguai por 2-1. Gol do Canóbio, do Atlético Paranaense, foi para a rede pela seleção uruguaia. E a Venezuela venceu a seleção do Paraguai, placar de 1-0. Nesse momento, Chile e Colômbia empatam 0-0. Esses os vários jogos dessa terça-feira movimentada, KP. Excelente, lembrando que o Campeonato Brasileiro tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores, volta toda a emoção ao longo da semana. E por falar em emoção, já já você vai se encontrar com ele, a voz do Hexa na Bandeirantes, porque a Copa do Mundo já começou no microfone de esportes da Bandeirante. Ulisses Costa! Escorou Neymar, boa bola, cruzamento pro Richarlison, passa pra todo mundo, mas vem Rafinha, evita a saída, ganha pra seleção brasileira. Que bola do Rafinha pro Rodrigo, girou, vai pintar mais um, bateu, Neymar! Toda a seleção vai pra cima dele pra cumprimentá-lo. O Brasil faz o quarto gol do jogo. Na jogada pela beira de campo, Bruno Guimarães soltou na esquerda, cruzamento vem pra dentro da grande área. A zaga tentou tirar, sobrou pra Rafinha, que tá jogando demais o Rafinha. Ele ganha, ergue a cabeça, dá pro Rodrigo, ameaçou cruzar, bater dentro da grande área, rolou pra Neymar. Neymar enche o pé e mete no fundo da rede. Neymar, 10 é o número da camisa dele, gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Neymar, essa emoção que você proporciona à torcida brasileira. Brasil 4, Bolívia 0. Na Bandeirantes, quem fala é Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. Nós do Republicanos somos um partido de centro-direita, conservador e liberal na economia. Somos o 6º maior partido e somamos quase 500 mil de filiados. No Congresso Nacional, temos um compromisso público de trabalhar para o Brasil avançar na economia e as famílias terem mais dignidade e qualidade de vida. Conheça o que pensamos e defendemos no nosso manifesto político e feliz. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O Solidariedade 77 ficou mais forte. Juntamos as forças do PROS e do Solidariedade e agora somos um só partido. O que nos une é a luta por mais empregos, oportunidades e justiça social. O que nos une é o compromisso de defender aqueles que mais precisam. Vamos seguir formando novas lideranças e capacitando nossos filiados. Porque quando o povo mais precisa, o Solidariedade chega junto para fazer a diferença. E junto com você, vamos chegar ainda mais longe. Feliz é o Solidariedade? A história do PDT é de lutas. No início de agosto, após a ação do partido, o Supremo Tribunal Federal decidiu invalidar a legítima defesa da honra em feminicídios.
Uma vitória histórica na defesa das mulheres. Mulher, é fundamental a sua participação na política. Venha fazer parte da Ação da Mulher Trabalhista do PDT. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Bandeirantes. 10h16, estamos de volta e voando. Daqui a pouquinho tem Brasil em campo, tem seleção brasileira em campo. Aqui na Bandeirantes, a rádio de todas as Copas do Mundo, hein? A Copa do Canadá, do México e dos Estados Unidos já começou no microfone da Bandeirantes, a rádio de todas as Copas. Ô Pretzel, agora eu não vou mentir pro ouvinte não, tá? No Esporte em Debate, nós tradicionalmente temos o quê? O nosso bloco de palpites, o famoso palpitômetro. E aí o que aconteceu? O nosso debate hoje foi tão em alto nível, tão acalorado, que nós esquecemos de palpitar. E teremos uma rodada na quarta, quinta, sexta, é um momento sábado, diferente domingo, do palpitômetro. segunda, exato. exatamente. Então a gente vai pedir licença pro ouvinte Bandeirantes e vamos palpitar. Perfeito. Porque eu, Pretzel, Enzo Ortega e Ricardo Capriotti precisamos fazer os nossos palpites que serão conferidos ao longo da semana. Na próxima terça. E na outra terça-feira, exatamente daqui uma semana, a gente volta pra saber quem foi bem e quem foi mal. 7 Geralmente jogos, quem vai cara. mal. Pô, 7 7 jogos. Se eu cravar um já tá bom. Eu acho tá? assim, ó, dos 21 pontos, eu devo fazer 19. Cadê os palpites do Capri, hein? Pasta Conk já? Tá, só precisava saber onde tá. Ah, achei os palpites do Capri. Pretzel, então você comanda os palpites? Não, mas tu é o primeiro. Então, mas você comanda os palpites, Vamos você lá, pergunta. então. Pera aí, irmão, deixa eu pôr a vinheta. Tá. Palpitômetro. Começando com Inter e São Paulo nesta quarta-feira, 9h30 no Beira-Rio. Capelanes? Empate 1-1. Vamos ao Ricardo Capriotti, que vai dar todos os palpites agora. Paciência, porque ele é o segundo, né? Fazer o quê? Vamos lá, então, palpitar para os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional vai ganhar do São Paulo, 2-0. O Santos vai vencer o Cruzeiro, 1-0. Fortaleza e Corinthians, 1-1. Bragantino e Grêmio, 2-2. O Palmeiras vai vencer o Goiás, 2-0. Corinthians e Grêmio vão empatar, 1-1. Bahia e Santos vai ser 2-1 pro Bahia. Deixa eu falar um negócio. Tá errado isso aí. Tá errado. Porque eu sou o líder. Aí o vice-líder fica dando todos os palpites primeiro. Não, mas é que hoje é uma exceção. Mas que hoje é uma exceção, então, não. seguimos Eu vou em frente. impugnar o Capriotti. Inter e São Paulo, 1-1. Meu palpite. Sim. Você pegou o meu palpite? Ortega. Pior que eu vou ter que roubar o palpite também, 1-1. Ah, vocês estão de sacanagem, Não tem problema, velho. vamos lá. Não, parou. Capelani, Santos e Cruzeiro, quinta-feira, 7h na Vila. Jogaço. Eu vou torcer. Também. Esse palpite é torcida, tá? Não é convicção. 1-0 Santos. 2-1 Santos, Ortega. 1-0 Cruzeiro. Ok. Fortaleza e Corinthians, quinta, 7h. O jogo no Castelão. Exato. E o Fortaleza vence o jogo. Fortaleza 1, Corinthians 0. 2-1 Fortaleza. 1-1. Aí temos Bragantino e Grêmio, quinta-feira, 9h30 em Bragança. O Grêmio fora de casa tá ruim, hein? Bragantino vai ganhar esse jogo aí. Vai ser 2-1. 1-1. 1-0 Bragantino. Ok. Palmeiras e Goiás, sexta-feira, 9h30 no Allianz. Era o meu palpite, os 2-0 do O Capriotti. meu também. Também era? Vai lá. Vai seguir? Cara, eu vou meter 2-1 Palmeiras. 2-1. Eu vou ficar no 2-0. Ortega. Então vou fazer 3-0 Palmeiras. 3-0 Boa, Palmeiras. era o meu Segunda-feira, palpite, Bahia e Santos às 8h, em Salvador. Eu acho que o Bahia ganha do Santos. Até com o Rogério Ceni, o Bahia vai ganhar, infelizmente. Estou torcendo muito pro Santos, mas vai ser 2-0. 2-0. Pô, Pretzel. Não, mas eu escrevi aqui. Ah, mas vai, muda, Ortega. cara. 1-0 Santos. 1-0 Santos. Opa, tomara. Nossa, tomara. E pra fechar, Corinthians e Grêmio, 9h na Jogo Neoquímica atrasado. Arena. Exato. Segunda-feira. Pô, não é possível que o Corinthians não ganhe em casa, né? Tem que ganhar. Placar Corinthians. 1-0. 1-0 Grêmio. 1-0 Corinthians. Ok. Palpitômetro feito, conferência na próxima terça-feira. Esse é um quadro muito legal que a gente faz desde o dia 1º de março de 2021. Inventado por mim. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Márcio Marinho, deputado federal da Bahia. Nós do Republicanos defendemos o fortalecimento dos cursos profissionalizantes e de ensino superior como forma de preparar nossos jovens para o mercado de trabalho. E é justamente por acreditar que a educação transforma vidas que somos o primeiro partido a ter uma instituição de ensino superior, a Faculdade Republicana. Venha com a gente fazer mais pela educação. Filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. O Solidariedade 77 ficou mais forte. Juntamos as forças do PROS e do Solidariedade e agora somos um só partido. O que nos une é a luta por mais empregos, oportunidades e justiça social. O que nos une é o compromisso de defender aqueles que mais precisam. Vamos seguir formando novas lideranças e capacitando nossos filiados. Porque quando o povo mais precisa, o Solidariedade chega junto para fazer a diferença. E junto com você, vamos chegar ainda mais longe. Filie-se ao Solidariedade. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Concentração na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta, 10 horas 23 minutos ao vivo, é Rádio Bandeirantes, AM 840, FM 90.9. Você vem com a gente no aplicativo Bandplay. Eu não posso acreditar. Você não tem o aplicativo Bandplay ainda? Eu vou te explicar. Ele é de graça, você não paga nada. No aplicativo Bandplay tá aí à disposição pro iOS, pro Android. Você ouve todas as rádios do grupo Bandeirantes de Comunicação, principalmente a gente, Rádio Bandeirantes. Estamos no ar daqui a pouquinho, em 7 minutos. Ele vem aí, Brasil! Ulisses Costa! No microfone de esportes da Bandeirantes, tem Peru em campo, tem Brasil em campo. Peru e Brasil é o segundo jogo que nós teremos da era Fernando Diniz. Então anote aí, no primeiro jogo, no Mangueirão, em Belém do Pará, o Brasil venceu e convenceu. O Brasilzão meteu 5-1 na Bolívia e agora o segundo compromisso é contra uma seleção que a tendência é que coloque um pouco mais de dificuldades, Alexandre Pretzel, mas a tendência também é que o Brasil conquiste mais 3 pontos, hein, Pretzel? Eu também acho. Até porque a gente tá vendo a escalação do Peru: Galese, Corso, Abram, Tap, Petralco, Iotun, Cartagena, Lopes, Pojo, Carrijo e Guerreiro. É um time, com todo o respeito, né? Bem comum. Bem comum. Vai pra Copa, né? Tendência que vá. Não sei, porque... Você acha que não? Com quem ficaria a 7ª vaga? A 6ª é da Colômbia. Assim, ó, vamos pegar as seleções que estiveram no Catar, tá? Só 4. Brasil, Argentina, Uruguai e Equador. Essas 4 estarão, tá? Aí Colômbia vai com certeza pra próxima. A quinta, perfeito. Tá. A 6ª pra uma repescagem. Quem seria? Não, acho que 6ª pra repescagem? Chile ou Paraguai. Um dos dois. Mas não são 7 vagas? 7ª é repescagem. São 6 diretos, me perdoe. Então a Colômbia é a 6ª vaga direta. Exato. E a repescagem entre Chile e Paraguai, eu acredito. Então, é por isso que eu acho que o Peru Venezuela não? Ah, não. Pode ser o sonho da Venezuela, hein? Será? A Venezuela ganhou do Paraguai hoje. Tem muita coisa pela frente ainda, mas a animação deles, a festa que eles fizeram, tá na hora da Venezuela disputar uma Copa do Mundo. Né? Seria legal ver a Venezuela, né? Mas assim, a Bolívia eu acho que não tem condição. Não, zero. E o Peru tem assim, ó, o jogador revelação é o Quispe,
que a gente acompanhou na Sul-Americana, No no Universitário. Universitário. Bom jogador, Bom jogador. mas longe de ser, sabe? O Peru Muito jovem, 21 anos. O Peru teve uma geração espetacular, que foi a geração da Copa de 70. Aí sim. Que o técnico era o Didi, o brasileiro Didi. O Peru eliminou a Argentina na eliminatória, tirou a Argentina da Copa. E aí pegou o Brasil nas quartas de final. Foi um jogaço, 4-2 pro Brasil. O Peru tinha um Pitas, tinha Perico León, Mifflin, Gadiardo, que jogou no Palmeiras, e Teófilo Cubis, maior jogador da história do Peru, um monstro. E aí o Peru não foi a 74 foi o Chile. Chile de Dom Elias Figueiredo e Carlos Caselli. Em 78 o Peru volta a disputar. Roubado! E disputa em 82. Então uma geração, aí já é outra geração. O Cubis já estava encerrando a carreira, e aí teve Cueto, Velásquez, Uribe, La Roça, Oblitas, certo? Que era um timaço também. Sim. Só que ficou marcado por aquele lance contra a Argentina, né? Aquele lance não, aquilo lá foi um escândalo, né? Que até o próprio Milton entrevistou um dos atletas que eu não lembro qual. La Roça. E ele falou a verdade aqui pra gente, Oblitas anos também, depois. Atacante Oblitas, também, Pois é. grande jogador. Explique a história rapidamente pra quem não sabe o que a gente tá falando. A história é o Pretzel. seguinte, ó. Primeiro que na Copa da Argentina, a semifinal eram 2 grupos de 4. Sim. E passava o campeão de cada grupo. Então a última rodada ela não foi disputada no mesmo horário. Então o Brasil derrotou a Polônia por 3-1 e a Argentina foi enfrentar o Peru depois, 2 horas depois. Já ciente do resultado sabendo anterior. que teria que ganhar por 4-0 do Peru. Exatamente. 3-0 daria Brasil, teria que ganhar por 4-0. A 1 minuto de jogo, o próprio Oblitas, não, foi o La Roça ou Oblitas agora? Acho que foi o La Roça. Acho que foi o La Roça. Que num contra-ataque chuta a bola na trave. Eu me lembro que eu estava assistindo esse E os jogo em caras, Porto Alegre. né? Isso, assistindo... Que isso? E Vai fazer aí o gol. os outros jogadores não passaram mais a bola para ele, né? E aí a Argentina fez 6-0. É. Não fez 4, fez 6-0. E aí aconteceu o quê? E aí o Argentina foi pra final e o Brasil foi pra disputar o terceiro e quarto contra a Itália e ganhou da Itália 2-1. E a Argentina ganhou da Holanda e ganhou a Copa do Isso Mundo. em que ano? 78. Perfeito. Aí em 82 o Peru vai de novo, cai no grupo com Itália, Polônia e Camarões. Aí empata com a Itália, empata com Camarões e toma 5 da Polônia. Cai na primeira fase. A última Copa de 82, certo? Aí Sim. só foi disputar em 2018 na Rússia com o Paulo Guerreiro levando a seleção à Copa. Queimou demais a seleção peruana nesse episódio envolvendo Sim. a Argentina, né? Vamos lá então, de 82 até 18. 86, 90, 94, 98, 2, 6, 10, 14. 8 Copas sem muita coisa, disputar. Peru ficou 8 Copas sem disputar. 32 anos. Peru ficou de fora todo esse período aí, né, Pretzel? Não, eu fico em silêncio, porque a quinta série ela tá, você ela tá sabe, invadindo né? o estúdio, né, Pedro? Tem que ter, né? Tem que ter o Toque Me Voe, você tá ligado, né? Claro, né? Então só toca. Por falar em tocar, Pretzel, é o seguinte, vamos com os palpites. Palpite pro jogo. Peru e Brasil. Vou começar com você, Duvari. Você tá meio circunspecto aí durante o concentração. Eu quero a sua avaliação. O Peru ganha, o Brasil ganha ou empate? Acho que o Brasil hoje ganha de uma forma econômica, 1-0. 1-0. Alexandre Pretzel. Meu palpite também, 1-0, gol do Richarlison. Tá certo, vocês não estão botando muita fé no Brasil. Queria dar um abraço aqui no Ulisses Costa, grande narrador, grande cara. Me quebrou hoje, mas tá tudo certo. Pra ele dar o palpite. Tá acabando, tá comendo até o plástico da pizza aqui que chegou. Mas não tem problema. Bruno Milhozzi, vamos lá, o seu palpite. Vai dar Brasil, vai dar Peru, vai dar empate. Vitória da seleção brasileira 2-0, KP. Eu acho que o Brasil vencerá essa partida. Você falou 2-0, Bruninho? 2-0. Eu acho que vai ser 2-1. 2-1 esse jogo. Ulisses Costa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que você tá? Tudo ótimo. Tá legal isso? Maravilhosamente bem. 4-0 Brasil. 4-0 Brasil. Não, 4-1, vai. 4-1? Tá com o 4-1 gogó pro legal. Brasil. Tô de com o boa. gogó legal, um pouco assustado com o teu cabelo acaju. Se precisar de algum auxílio, eu tô aqui também, viu? Eu gosto do Ulisses, porque ele tem fé no Brasil, né? Tem, é Pacheco demais, não dá. Última Copa foi entrar o Fred, eu gritei pra você, não deixa ele entrar. Não deixa E entrar. perdemos a Copa por tua culpa. Se você sai de trás do gol, dá um carrinho nele, pronto, não entrava. Hoje no Jogo Aberto, Ulisses comparou Fernando Diniz a Tele Santana. Durmam com essa. 10:30, marcou o quinto sinal da Bandeirantes. Vem aí, jornada esportiva no microfone de esportes da Bandeirantes. É com Alexandre Pretzel, com Paulo do Vale, com Bruno Milhozzi. E agora, Brasil, você fica com ele, o maior do país. Até já. Termina aqui
Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite a você, torcedor do Brasil. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor ouvinte do Brasil. Na sequência das eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo 2006. México, Estados Unidos e Canadá pela primeira vez. 3 países receberão a Copa do Mundo de 26. E o microfone da Bandeirantes entra em campo, torcedor brasileiro. O destaque primeiro da seleção brasileira, Paulo do Vale. Um abraço, boa noite a você, Paulo. Boa noite, Ulisses. Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O segundo jogo de Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. E já repetindo a escalação. Diniz entra com o mesmo time que iniciou contra a equipe da Bolívia e começou aquela sonora goleada por 5-1. Confia novamente em Richarlison. Há 4 jogos sem marcar com a camisa da seleção brasileira, segue no comando de ataque no Brasil. E Gabriel Magalhães, que era dúvida por conta de dores na perna, está confirmado e forma dupla de zaga com Marquinhos. E a seleção peruana do Vale? Que tem problemas, né? O Juan Reynoso, técnico da seleção peruana, também está no início de ciclo e já antes mesmo da data FIFA, tinha como desfalque o Zambrano, o Cueva e também o Lapadula.
O Advíncula foi expulso no primeiro jogo das eliminatórias, o empate por 0-0 contra a seleção do Paraguai. O Trauco era dúvida, mas está confirmado na lateral esquerda e o Gonzalez está fora. E a seleção peruana, que somou um pontinho, sonha em voltar à Copa do Mundo, esteve em 2018, mas levou 5 bolas na trave do Paraguai e conseguiu esse empate por 0-0 e hoje joga em casa com o Estádio Nacional abarrotado, Ulisses Costa. Peru e Brasil jogam daqui a pouquinho. Você vai se ligar do microfone da Bandeirantes às 23 horas, horário brasileiro. A bola rola, a seleção brasileira no campo de jogo fazendo aquecimento. O destaque mais um da seleção brasileira do Vale. Aliás, a última vez que o Brasil esteve em Lima, no Peru, venceu por 4-2 a equipe do Peru, com 3 gols de Neymar em 2020. Aliás, né, o Neymar que atingiu uma marca histórica no jogo contra a equipe da Bolívia, 79 gols marcados. Segundo a FIFA, o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Desses 79 gols, 6 foram marcados contra a seleção peruana. É o segundo time que mais sofreu gols de Neymar. A principal vítima do camisa 10 da seleção brasileira é a seleção japonesa, que sofreu 9 gols, mas na sequência o time peruano, a segunda maior vítima de Neymar, que quer chegar mais uma Copa do Mundo, Ulisses. É verdade, os números do Pelé na seleção brasileira são de 85 gols. É bom deixar, 95 gols, me desculpem. São de 95 gols, então é bom deixar isso muito claro. A FIFA tem uns regulamentos da FIFA, umas coisas que a FIFA impõe, que é um negócio muito delicado. Já já o Pretzel vai falar disso aí. Porque você não pode deixar de fora, aí é quase, são 18 gols, né, de fora. Quer dizer, é um absurdo, né? Enfim, é um negócio louco que o Pelé fez com a camisa da seleção brasileira. Mas enfim, a FIFA tá falando e as pessoas levando isso ao pé da letra. Acho que a FIFA tem que rever isso um pouco. Eu vou falar com o Pretzel já já. Mais uma da seleção peruana do Vale. Vamos lá, Ulisses, falando de Paulo Guerreiro, né? Porque é o seguinte, o Guerreiro chega aos 39 anos ainda no comando de ataque da seleção do Peru e é um ídolo no país. Assim como o Neymar acaba sendo um ídolo para muitos brasileiros, não conseguem andar na rua, o Guerreiro também não, muito por conta da classificação heróica da seleção peruana à Copa de 2018. Inclusive, o Guerreiro naquela época, né, conseguiu um efeito suspensivo porque ele estava suspenso por conta de doping, né? Uma substância que é encontrada na cocaína. O Guerreiro ficou 14 meses fora, pelo menos antes desse período da Copa do Mundo, e alegou que foi um remédio para gripe, mas acabou desfalcando bastante aí na época, né? Inclusive vestia as cores do Internacional. E é o seguinte, o Guerreiro bateu na trave de retornar em duas oportunidades ao futebol peruano, justamente ao Alianza Lima, onde ele foi revelado há alguns anos antes de chegar ao Bayern de Munique. Mas o Guerreiro preferiu acertar em 2022 com a equipe do Avaí e em 2023. Primeiro jogou no Racing e atualmente está na LDU, que inclusive há algumas semanas eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana, com Paulo Guerreiro marcando, abrindo as penalidades. Não tocou na bola ao longo da partida, mas abriu as penalidades. São 39 gols pela seleção peruana em 110 jogos. E o corintiano, obviamente, que ficou chateado com a saída do Guerreiro, mas sabe da importância do peruano na história do clube. Pelo timão, foram 80 jogos e 34 gols marcados. Ainda no Brasil, no Flamengo, foram 21 gols em 72 jogos. E no Internacional, 32 gols em 72 jogos. Paulo Guerreiro, velho conhecido do torcedor brasileiro e ídolo do peruano, estará em campo novamente vestindo as cores do Peru, Ulisses Costa. Mais uma da seleção brasileira, já já pra você. Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola vai rolar, o Brasil estreou muito bem, vencendo o primeiro jogo diante da seleção da Bolívia em Belém do Pará. Joga novamente o seu segundo jogo. Brasil enfrentando a seleção do Peru em Lima, no Peru, no Estádio Nacional. Mais uma da seleção peruana do Vale. Bom, falando a respeito, né, da mística, porque é o seguinte, o Neymar marcou 6 gols contra a equipe do Peru e ontem 10 xamãs peruanos realizaram um ritual ao lado do Estádio Nacional para tentar neutralizar o Neymar. É isso mesmo, rezaram o Pai Sol, que é o Taita Inti, é uma oração em que esse povo peruano tem muita fé.
E aí eles fizeram ali um altar com amuletos, espadas, bandeiras e fotografias dos jogadores com a tentativa de, quem sabe, neutralizar Neymar. A dupla de zaga hoje, o Abraham e o Tapia, ainda terão a ajuda de 10 xamãs que não querem que o Neymar marque novamente contra o time peruano, Ulisses Costa. Se funcionasse, o Peru ia pra Copa do Mundo, né? Aí o Campeonato Baiano terminaria empatado. Futebol da Bandeirantes, mais uma da seleção brasileira, diz aí do Vale. Quem parece que tá um pouco vivendo uma maldição é o Richarlison, né? Porque é o seguinte, e justamente o Peru também é a principal vítima do Richarlison vestindo a camisa da seleção brasileira. São 3 gols marcados. Em 2020, o Richarlison viveu a pior fase dele vestindo a camisa do Brasil. 7 jogos sem marcar, pouca gente se lembra disso. Mas o Richarlison agora está a 4 jogos sem marcar, mas muita gente destaca como a pior fase do camisa 9. E ele quebrou o jejum dele de 7 jogos justamente contra a seleção peruana na vitória por 4-2, em que o Neymar marcou 3 gols. Números do Richarlison, o pombo, com a camisa da seleção brasileira. 45 jogos, 20 gols marcados, e na expectativa de voltar a marcar a última vez com a camisa do Brasil foi contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo, Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Brasil e Peru, Peru e Brasil jogam. Daqui a pouquinho você vai se ligar no microfone da Bandeirantes. Mais uma da seleção peruana do Vale. Bom, e dentro de um mês já tem data FIFA de novo, hein? Exatamente daqui um mês, em outubro, no dia 12 de outubro, a seleção peruana enfrenta o Chile. E no dia 17 de outubro, 5 dias depois, o time do Peru enfrenta a Argentina. E é pedreira, hein? Justamente 2 jogos bem complicados. Aproveitando, já passando os jogos do Brasil, porque no dia 12 de outubro, a seleção brasileira volta a campo contra a Venezuela na Arena Pantanal. E no dia 17 de outubro, 5 dias depois, jogando no Centenário no Uruguai, o Brasil enfrenta justamente a equipe uruguaia, que hoje foi surpreendida pelo Equador, acabou perdendo por 2-1. Ou seja, daqui a alguns dias, cerca de 15, 20 dias, até menos, já tem nova seleção brasileira, nova convocação do técnico Fernando Diniz, Ulisses Costa. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. Brasil e Peru, Peru e Brasil vão jogar no microfone Bandeirantes. O destaque da opinião Bandeirantes é dele, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar. Espero o quê? De Peru e Brasil, Pretzel. Olha, muito entusiasmo depois da vitória sobre a Bolívia. Alguns, é claro, na imprensa. Não precisa mais trazer o Ancelotti, está tudo resolvido. Calma, pessoal. Foi uma vitória muito boa, mas tem que ver o adversário, né? Tá certo que o Brasil, quando pegar um adversário fraco, tem que golear como goleou, 5-1 na Bolívia. Eu sou um desses empolgados aí que você tá dizendo. A carapuça serviu pra mim. Não, eu acho que não. E aí é o seguinte, ó. Eu quero o Diniz na Copa. Aí é que tá. O caminho é longo. Agora, o Fernando Diniz é um interino? Eu acho que não. O Fernando Diniz hoje é o técnico da seleção brasileira. Se o Ancelotti vier no meio do ano de 24, aí o Edinaldo que se resolva, e o Ancelotti vai responder também por isso, sendo o novo técnico da seleção. Até lá, Fernando Diniz é o treinador. Então nós temos uma data FIFA, como o PDV falou, em outubro, uma outra data FIFA em novembro e depois em março de 24. Aí tem a Copa América e tem a disputa da Olimpíada. Então, até lá, o Fernando Diniz é o técnico? Eu acredito que sim. E outra, se por acaso o Ancelotti não vier e o Brasil vai estar bem colocado depois de 6 rodadas, que o Fernando Diniz continue. Eu acho que ele é o cara que pode trazer alguma novidade para a seleção brasileira. Em que sentido? Em visibilidade, em brilho, certo? Em também, como é que eu posso dizer, em mas categoria, que visibilidade? Em técnica. Mas como visibilidade? Não, me expressei mal. Visibilidade, o Brasil é a maior seleção do mundo, pô. Me expressei mal. Em brilhantismo, certo? Na questão também de um jogo diferente, na questão de trazer mais atenção para o jogo da seleção brasileira, certo? Para o modo de jogar, para a aproximação entre os atletas, para a importância de vestir a camisa da seleção e para parar de ser um produto comercial. Você acha que... Eu entendi o que você quis dizer de visibilidade. É isso, eu me expressei mal. Não, entendi. Você tem até razão. Eu vou te falar o porquê. Porque nós não temos dirigentes de futebol. O presidente da CBF é uma piada. Então, quer dizer, você acha que uma seleção brasileira que tem 5 títulos mundiais precisa ficar se rastejando, que essa é a palavra, para trazer um treinador internacional? Pera um pouco, cara, quer dirigir a seleção? Ah, eu tenho um contrato com o Real Madrid. Tchau. Não tem mais conversa, meu amigo. É simples, é a maior seleção do mundo.
com maiores títulos. E as pessoas que estão na CBF, dirigindo a CBF, estão banalizando a seleção brasileira. Há muito tempo transformaram a seleção num produto comercial. Então, assim, ó, o público está distante da seleção. Uma data FIFA longa sempre, né? O futebol interno para, apesar que amanhã voltam 2 jogos, tem Flamengo e Atlético Paranaense, tem Inter e São Paulo com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Mas ainda assim, virou um produto comercial. O Brasil precisa se aproximar do público. E como é que se aproxima? É jogando de modo diferente. É você retomando as nossas raízes. E com o Fernando Diniz, não que o Tite não tenha sido bom, tá? O ciclo do Tite foi muito bom. Em Copa do Mundo foi mal. Perdeu para a Bélgica nas quartas e depois caiu para a Croácia. Quando todo mundo imaginava que poderia passar para enfrentar a Argentina na semifinal. E não foi isso que aconteceu. Então o ciclo do Tite foi bom em eliminatórias. Só que, Ulisses, você já cobriu várias. A gente esteve juntos em vários também. A gente sabe que ali, naqueles 40 dias de Copa, é ali que o Brasil tem que estar muito bem. É ali que o Brasil tem que estar fechado em todos os sentidos. Em comissão técnica, jogando o futebol para encarar aquelas 7 partidas até chegar a uma decisão, porque as outras seleções deixam tudo em campo. Deixam tudo em campo, na sua grande maioria. E o Brasil tem que fazer isso também no próximo Mundial. A eliminatória é importante? Mas ela significa pouco e não é uma grande referência para a disputa do Mundial. Isso eu acho que tem que ficar claro. Então, menos ufanismo, e um pouco mais de alegria para a gente ver a seleção. Talvez com um novo estilo e com um bom treinador, na minha opinião, Ulisses. A gente vai debater isso já já. A bola vai rolar já já para você. Brasil e Peru, Peru e Brasil no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O futebol Bandeirantes traz o destaque do jornalismo. Vitor Lupato, boa noite, Vitor. Fala, Ulisses, muito boa noite para você e para todos. A Polícia Federal faz busca e apreensão contra suspeitos de fraudes durante a intervenção militar no Rio há 5 anos. A suspeita é de superfaturamento na compra de coletes à prova de balas. Interventor na época, o general Braga Neto teve o sigilo telefônico quebrado. Os valores gastos durante essa intervenção já tinham sido questionados em um relatório do TCU. Um documento revela que o dinheiro, que seria para investir em estrutura e capacitação de profissionais, acabou em camarão e poda de árvores. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, QG Bandeirantes de Esportes. O destaque é de Bruno Minhozzi. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ulisses. Para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, nessa noite de terça-feira, com jogos das eliminatórias da América do Sul. Nesse momento, tem bola rolando para Chile e Colômbia. Os times vão empatando o placar de 0-0. Mais cedo, a Venezuela venceu o Paraguai por 1-0. O Equador bateu a seleção do Uruguai 2-1. E a Argentina foi à altitude de La Paz, enfrentar a Bolívia, e venceu o placar de 3-0. Dia também de Eurocopa, eliminatórias da Euro, e tivemos goleadas. Além de 5-0 da Bélgica sobre a Estônia, também tivemos 6-0 da Espanha sobre a seleção do Chipre, além da vitória da Itália sobre a Ucrânia, placar de 2-1. Amistosos internacionais também acontecendo hoje, um jogaço entre Alemanha e França, vitória dos alemães, placar de 2-1, e a Inglaterra também teve um amistoso, venceu a Escócia por 3-1. Esses os destaques dessa terça-feira, Ulisses. Futebol da Bandeirantes, patrocínio do São Paulo. Alguém tem informação do Arboleda? Se machucou, o que aconteceu? Como é que tá? O Arboleda, ele saiu sentindo um problema, me parece muscular, mas ele deu entrevista na zona mista já na saída do estádio e tentou de alguma forma tranquilizar o torcedor do São Paulo. Disse que é um problema ali, uma dor, mas que ele não está tão preocupado assim. Obviamente amanhã será melhor avaliado pelo departamento médico do São Paulo quando retornar ao Brasil. O Giba tá ligado no microfone da Bandeirantes. A bola vai rolar já já pra você. De um lado tem Brasil, do outro tem Peru, Peru e Brasil em Lima. O futebol da Bandeirantes volta já já. Na mesa de São Michelzão Lopes da Central, Beto Rebeque do Twitter, Alexandre Marques Digital, Gabriel Modesto. Já já tem Peru e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quem
do jogo de hoje. Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Vamos ao hino nacional brasileiro.
Futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, escalando a seleção brasileira, manda pro ar do Vale. A segunda seleção de Fernando Diniz. O Brasil está pronto com 23 Ederson no gol, 2 Danilo, 3 Marquinhos, 4 Gabriel Magalhães, 6 Renan Lodge, 5 Casemiro, 8 Bruno Guimarães, 10 Neymar, 7 Rafinha, 9 Richarlison e 11 Rodrigo. No futebol da Rádio Bandeirantes, escalando de novo a seleção brasileira do Vale. De 23 Ederson, 2 Danilo, 3 Marquinhos, 4 Gabriel Magalhães, 6 Renan Lodge, 5 Casemiro, 8 Bruno Guimarães, 10 Neymar, 7 Rafinha, 9 Richarlison, 11 Rodrigo. Banco. À disposição de Diniz, 1 Alisson, 12 Perry, os goleiros 13 Wanderson, Nino 14, Ibanez 15, 16 Caio Henrique, André 17, Joelinton 18, 19 Gabriel Jesus, Rafael Veiga camisa 20, Matheus Cunha 21 e Martinelli 22. É o futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil, a bola vai rolar já já, Brasil e Peru escalando a seleção peruana. Do técnico Juan Reynoso e do goleiro Galesse camisa 1, 3 Corso, 2 Abram, 13 Tapia, meia dúzia Trauco, 19 Otum, 14 Cartagena, 4 Marcos Lopes, 7 Endi Polo, 18 Carrijo e 9 Paulo Guerreiro. É o futebol da Bandeirantes, o Banco do Peru. À disposição de Reynoso, Caceda, Araújo, Penha, Castilho, Rui Dias, Asquez, Loyola, Valera, Solis, Calens e Grimaldo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, eliminatórias, Copa do Mundo, análise, a opinião é dele, Alexandre Pretzel. E o Guerreiro, em 39 anos, ainda tentando ser um jogador interessante para o time do Peru. Teve um problema de exame de doping, depois conseguiu disputar a Copa em 2018, né? A FIFA permitiu que ele jogasse, e aí ele virou um herói nacional por ter ajudado o Peru a ir para a Copa. Aí depois teve a lesão, jogou aqui no Brasil, jogou no Inter em 19, acabou tendo uma lesão de ligamento cruzado, e aí perdeu muito espaço, até pela idade, e hoje ele está jogando a LDU, e é titular. Tanto é que a LDU contra o São Paulo aqui, o Guerreiro jogou os 95 minutos. Foi realmente impressionante, ainda bateu o pênalti também na decisão por pênalti. Será que é um jogador que incomoda ainda? Só pela experiência, eu imagino. O Brasil é muito favorito pela maneira como joga. Agora, provavelmente, o Peru não vai se expor como a Bolívia tentou jogar de igual para igual com o Brasil. A Bolívia, em determinado momento, até tentou fechar espaços, mas quando tinha a bola tentou se abrir e deu espaço para o Brasil retomar essa bola e agredir a Bolívia desde o início, chegando facilmente a 5-1. Podia ser 8-1 sem nenhum problema, né? Agora, o Peru jogou bem contra o Paraguai, tomou 5 bolas na trave, 5. E teve o advínculo expulso, é claro, e isso ajudou o Paraguai a dominar a partida. Hoje, 11 contra 11. O Peru pode chegar no Brasil? Eu acredito que não, nessa tua transmissão, meu caro Ulisses Costa. Apito o árbitro, toca na bola, a seleção brasileira, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Começa para você, Brasil e Peru, Peru e Brasil em Lima, no Peru. É lateral para a seleção brasileira, bater pela esquerda, vem Lodge para a cobrança. Renan Lodge bate o lateral, tenta o levantamento à frente, vem para brigar, tenta ganhar a jogada da seleção do Brasil. No toque de bola contigo na intermediária, Rodrigo tentou escapar, toma falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta, campo de defesa, próxima linha de vídeo gramado em cima de Rodrigo. Para a seleção brasileira, bater é falta para a seleção brasileira cobrar. Se posiciona para ser para o jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. A bola volta com a seleção brasileira para Marquinhos. Marquinhos domina campo de defesa para Ederson. Recolhe Ederson para a seleção brasileira e sai jogando. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ela volta, Coutinho, Casemiro voltou para Ederson. Ederson tenta o toque de bola, sai jogando Coutinho na intermediária. Vai para o domínio. Eu vou dizer, esse cara é ruim de bola, viu, velho? Não, esse tal do Gabriel Magalhães, queria saber quem que esse cara é. Joga no Arsenal, né? Tem muito cartaz realmente. E passou por um imbróglio na gestão passada com o Juninho Paulista, que ele pediu liberação para acompanhar o nascimento do filho. E depois disso ele não foi mais chamado. E já tinha sido chamado pela comissão técnica do Tite.
A bola volta no campo de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta a seleção do Peru, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, prende a jogada Lopes. Lopes tenta o toque de bola, solta Coutinho pelo setor de esquerda, arma a jogada curta, vem com o toque de bola de Trauco. Trauco domina do campo de defesa, tenta ser o jogador do campo de retaguarda. Domina, Tapia para Abraham. Abraham domina para um Corso. Corso domina pelo setor de esquerda, volta com Tapia. Tapia domina pelo campo de defesa, vem para o toque de bola com Cartagena. Cartagena domina pelo setor de esquerda, campo de ataque com Trauco. Trauco dominou, cruzou, levantou na boca do gol, bola passa por todo mundo, vem para tirar a zaga brasileira. Tira o perigo, Magalhães. A bola volta no setor intermediário. O toque de bola foi feito à frente, mas o árbitro manda seguir. Ela volta no toque de bola, tenta descer para o comando de ataque, aperta a seleção peruana. É pela direita no campo de ataque com Corso. Corso domina pelo comando de ataque, vai para a frente, tenta o toque de bola, volta no campo de defesa para Abraham. Abraham domina para Tapia. Tapia recolhe para a seleção do Peru, tenta ser jogando pelo campo de defesa, abriu de esquerda com Trauco. Trauco domina do campo de retaguarda para Tapia. Tapia prende pelo campo de defesa, voltou Coutinho com toque de bola de Colesi. Galesi domina, Galesi prende pelo campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, vem para subir de cabeça, tentou ganhar, Marquinhos ganha, ela volta para Casemiro, tenta o toque de bola, solta Coutinho na intermediária, de peito, boa jogada, o Brasil desce pelo setor de esquerda, espirrou na dividida do Bruno Guimarães, tranquilo do gol, sai o jogador do goleirão Calege, ele vem para fazer a firme boa defesa aí. A bola acaba ganhando uma velocidade, né? O próprio jogador brasileiro não consegue alcançá-la, ela fica tranquila para o camisa 1 peruano, começo de jogo por enquanto 0-0 no Peru. Galesi domina pelo campo de defesa, nem se tivesse, dava a bola, volta no campo de defesa, vem com Tapia. Tapia domina pelo campo de retaguarda, vai para a finta, tenta o toque de bola com Cartagena. Cartagena domina pelo campo de retaguarda, vai para a finta, em cima da marcação, cobre veneno. A abertura vem pelo campo. Eu vou dizer, essa seleção peruana, hein? E a cor do uniforme do goleiro do Peru, hein? Rosa. É uma cor bem chamativa. Não, é um pink, né? Pink. E tá na moda, né? O pessoal tá bastante na moda as cores mais fortes. A bola volta com a seleção brasileira, jogando o Anderson, vem pelo campo de defesa, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe a jogada pelo campo de defesa, vem para a finta, prendeu jogada na zaga central, sai jogando a seleção brasileira. A abertura vem no toque de bola, já domina, tenta descer novamente a seleção brasileira. Abertura para Marquinhos, Marquinhos domina para Ederson, Ederson recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, solta Coutinho para Casemiro. Neymar vem buscar o jogo no campo de defesa, tenta o tapa na bola, dá o passe errado. A bola volta com a seleção, tenta descer a seleção peruana. Neymar vem para brigar, tenta ganhar o lance, ela volta no campo de defesa, domina a seleção do Peru para o jogo. Abertura na zaga central, vem com o Yotun domina pelo campo de defesa, tenta o tapa na bola, volta pelo setor de esquerda, aperta da marcação, tenta ganhar novamente a jogada, vai para cima, tentou ganhar a jogada, Richarlison, Rodrigo aperta do outro lado, vem para tirar, afasta a zaga brasileira, bola volta no toque de bola curto de Richarlison, tabela o Brasil, tenta ser jogando pelo comando de ataque, a abertura vem pelo setor de esquerda, na esquerda tem um toque de bola Coutinho, Rodrigo domina, ele vem para a seleção brasileira, girou para Neymar, Neymar prende pelo comando de ataque, voltou para Rodrigo, Rodrigo domina pelo campo de defesa, volta a jogada para Neymar, Neymar para Casemiro, Casemiro para Neymar, Neymar prendeu para Rodrigo, Rodrigo prendeu para o setor de esquerda, para ataque, vai para a finta, ergueu a cabeça, deu para Neymar na linha de fundo, tentou buscar a jogada, tentou o toque de bola de esquerda, perde o lance. A bola volta com toque de bola. Guerreiro domina, vem para travar Marquinhos. Marquinhos na bola, ganha o lance. O árbitro dá falta. Marquinhos chegou, tocou na bola. O árbitro vem da falta em cima do Guerreiro. Exatamente, fica reclamando, justamente faz o sinal da trombada por ali, querendo o cartão amarelo para cima do Marquinhos, né? Marquinhos de fato chegou um pouco mais firme no camisa 9, capitão da seleção peruana que tem a bola. Esse árbitro é bom. Ele foi na Copa do Mundo do Catar, mas agora ele errou. Marquinhos foi na bola. Só pegou a bola por baixo. Na sequência do lance, só viu a trombada. O Capelantes quer torcer pro Peru, muda para lá. A bola volta no campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe a seleção peruana para ser jogando pelo campo de ataque. Vem para a finta, prende o Capelanes, torce contra a seleção brasileira. É um negócio impressionante, cara, impressionante. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. E vem para o toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, tenta descer do comando de ataque. Aperta a seleção brasileira. Já domina do campo de defesa, a bola, eu vou dizer, não existe mínima condição. Capelanes é anti-seleção brasileira. Que coisa impressionante, hein? Na data FIFA anterior, o Juan Reynoso, técnico, ele tem 9 jogos só. Ele foi zagueiro da seleção do Peru numa geração que não conseguiu ir à Copa. Uma geração fraca peruana. Ele acabou virando treinador. Tem 53 anos. E na última data FIFA, o Peru perdeu para o Japão por 4-1. Aliás, o Japão está goleando todo mundo depois da Copa. E ganhou da Coreia do Sul por 1-0. Então é o início de trabalho do Reynoso, que espera levar o Peru de novo para a Copa do Mundo. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Jogados para você conferir. Jogado 6h30 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias Copa do Mundo 2026. Continua, Peru e Brasil 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você, Milhozzi. Ulisses, tem mais bola rolando pelas eliminatórias. Chile e Colômbia seguem empatando o placar de 0-0. A bola volta no toque de para tentar a seleção brasileira. Abertura vem no campo da retaguarda. Vem para o toque a seleção do Brasil pela esquerda, Lodi. Ele tenta buscar a jogada do comando. Vem para a finta, tenta o toque de bola Coutinho na intermediária. Houve a falta. Balançou de um lado ao outro. Casemiro fora, derrubado. É falta para a seleção brasileira. Bater próxima linha de vídeo gramado. Falta para a seleção do Brasil cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta pelo setor intermediário. Tenta o toque de bola para ser jogando novamente a seleção do Brasil. Lançamento muito forte à frente. Galese sai do gol para fazer a fila de boa defesa. Ele prende o lance curto pelo campo da retaguarda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina, tenta ser para o jogo a seleção do Peru. Lançamento à frente, vem para subir de cabeça. Ganha a jogada contigo na intermediária. Bruno. Ele ganha novamente. Gabriel Magalhães vem para o toque de bola. Soltou pelo setor de esquerda. Houve a falta. Está parado. Bruno Guimarães está caindo. Falta para a seleção brasileira bater no campo de ataque pela intermediária. Alexandre Pretzel chegamos a 8 minutos de bola rolando. Peru e Brasil 0-0 e o jogo Pretzel. Já esperada a marcação fortíssima da seleção peruana. Assim que o Brasil consegue avançar trocando 3 passos, o Peru breca o jogo. Marcação intensa e já com 3 faltas contra uma do Brasil. Vamos ver agora. E vem para o jogo a seleção brasileira. A bola foi solta pelo campo de defesa na direita. Tenta curso. Ele vem para tirar para a seleção peruana. A bola foi solta à frente do comando de ataque. Vem para o domínio Marquinhos. Marquinhos ganha o lance. Liga a jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Desce a seleção brasileira. A abertura para Rodrigo. Dominou se inverter na direita. Boa. Linda bola no meio. Bruno tentou a fento. Bruno Guimarães perde o lance. A bola volta no toque de bola perto da seleção brasileira. Vem para tocar Casemiro na bola. Volta para conservar a jogada da seleção brasileira. Domínio do campo de ataque. Rafinha soltou. Jogada pelo comando. Tentou o toque de bola curta à frente. Passa pelo Rodrigo. Ela volta com a seleção brasileira. Rodrigo vai ficar com sobra de bola, mas ela aqui com engana. Domínio do campo de defesa. Tenta descer a seleção do Peru pelo setor de direita. A seleção brasileira marca muito a saída de bola do Peru. Vem pro toque de bola. Tentou ganhar Gabriel Magalhães. Está fazendo a falta. Está marcada a falta do Gabriel Magalhães no campo de defesa pro Peru bater pela direita. Jogou com muitas faltas ali na região do meio campo, né? Bem na risca central, Magalhães ficou por ali segurando, né? Não deixou a passagem do camisa 18, Carrijo do Peru. Mais uma falta marcada por enquanto, 0-0 no Nacional. Você comigo do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Peru e Brasil, eliminatórias Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México para você 2026. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando Casemiro. Ele prende para a seleção brasileira, abre a jogada pelo setor de esquerda, lança a jogada no toque de bola, Coutinho de Lodi. Lodi domina para Rodrigo, Rodrigo vem para a finta na marcação, deu para Neymar, Neymar para Lodi. Lodi domina no campo intermediário para a seleção brasileira com Casemiro. Casemiro prendeu, tentou enfiar a jogada, vem para a finta para Rafinha. Na dividida no corpo, perdeu Rafinha. Ela volta no toque de bola, tenta descer a seleção do Peru, tentou partir para o comando de ataque, houve a falta. Obstrução no lance, está parado o jogo, está marcada a falta do Lodi para a seleção do Peru bater pela direita do campo de defesa em cima do Polo. Dessa vez do camisa 6, né? Mas de novo ali naquela região do meio campo, o jogo fica muito por ali, muito parado com muitas faltas. Começo de jogo frio, por enquanto 0-0. O último lance, essa falta que o Rafinha cometeu, onde é que ele estava? Ao lado do Rodrigo e do Neymar. Rafinha sem guardar a posição, então na frente é uma ampla movimentação, como o Diniz faz no Fluminense também. Ninguém guarda a posição pela qualidade técnica que o time tem também. Parado o jogo, marcado, escanteio para a seleção do Peru bater pelo setor de esquerda no campo de ataque, escanteio para a seleção peruana bater. Grupo Souza, Beneficência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Está parado o jogo, está marcado, escanteio para a seleção do Peru bater. 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio, vem levantamento dentro da grande área. Carrijo vem para a cobrança de escanteio. Carrijo se posiciona para levantar a bola da grande área da seleção brasileira. 0-0 é o placar do jogo, partiu Carrijo, ele tenta o toque de bola, voltou Coutinho pelo setor de direita, complicou um pouco para ele, mas vai para o cruzamento, levantou na boca do gol, viu o desvio, o Ederson sai do gol para pegar. Segura o goleiro brasileiro para ser jogando no campo de defesa, ele liga a jogada rapidamente para o meio de campo, a abertura vem do toque de bola curto no comando de ataque, o árbitro vai parar o jogo. Ele está dando saída de bola do jogador da seleção brasileira. O que ele está fazendo? Do goleiro brasileiro? Exatamente. O Ederson está dando escanteio, é isso? Exatamente, porque o Ederson ele fica até com o corpo projetado para frente, mas a arbitragem demorou a marcar e agora não. Acaba dando ali, talvez. Nossa, ele matou o contra-golpe do Brasil.
ele foi muito mal agora. Ele se atrapalhou todo com o bandeirinha também. Porque o Ederson fica com o corpo fora, mas com a bola dentro do campo. A bola não saiu. É bola no campo de defesa para ser jogando do Ederson para a seleção brasileira. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta para a seleção brasileira que sai jogando pelo seu campo de defesa. Vem para o toque de bola. O tempo não para. Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Estados Unidos, México e Canadá receberão a Copa 2026. Peru 0, Brasil também 0 no segundo jogo da seleção brasileira. O primeiro a seleção ganhou das eliminatórias sul-americanas aí. Alô, alô, Bruno Migliozzi. Ulisses, outros resultados de hoje das eliminatórias. A Argentina venceu a Bolívia, placar de 3-0 e o Equador bateu a seleção do Uruguai por 2-1. A bola volta no toque, ele para tentar descer a seleção do Peru. O lançamento foi feito à frente, vem Ederson de cabeça, tira o perigo dali. A bola volta para o comando de ataque, tenta descer a seleção brasileira. Rodrigo foi seguro, tentou descer pelo setor de esquerda. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção brasileira bater pelo campo de retaguarda. Falta cometida pelo jogador Corso. É falta em cima de Rodrigo para a seleção brasileira bater no campo de defesa e sair para o jogo. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. Semi Capital. @bandeirantes. A bola volta do campo de defesa, tenta descer a seleção brasileira, sai jogando no campo de retaguarda, vem para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção do Brasil, abriu para a direita do campo de retaguarda, sai jogando com Danilo. Danilo prende para Marquinhos, Marquinhos domina para a seleção brasileira com Ederson. Ederson, goleiro brasileiro todo de verde, domina pelo setor de esquerda, abriu para Lodi. Lodi liga a jogada pelo meio de campo, Coutinho na intermediária com Bruno Guimarães. Ele tenta o levantamento à frente do campo de ataque, deu para Neymar. Neymar volta a jogada para Casemiro, que abriu para Marquinhos pela direita. Marquinhos domina para a seleção brasileira, deu toque de bola para Danilo. Danilo volta para Neymar no campo de defesa, faz o giro, tenta o passe, solta Coutinho com Bruno Guimarães, dominou para a seleção, abriu para Rodrigo, Rodrigo prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, Lodi passou, Rodrigo levou para o meio, levantou na boca do gol, alta demais, cruzamento muito forte, vai para a linha de fundo, Marquinhos faz sinal de positivo, o zagueiro brasileiro estava na grande área para cabeçar numa jogada ofensiva aí. Depois da bola do Rodrigo, né, com força, mas ele também recebe um passe com força, consegue o domínio, faz o cruzamento, ela passa pelo camisa 3 da seleção brasileira. Uma descida rara do Brasil até aqui no jogo, quase 15 minutos por enquanto, 0-0 no Peru. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, Alexandre Pretzel fala do jogo. Bom, são 7 faltas no jogo, mostra, né, a dureza que está sendo para o Brasil escapar da marcação, mas esse último lance foi bem interessante. Foram 5 toques, uma virada de jogo para a esquerda e o Rodrigo Cruz, onde estava o Marquinhos como uma espécie de centroavante. Então assim, não precisa guardar a posição fixa, se dá para atacar, se dá para avançar, vai. Mas o Peru está tentando marcar e está marcando direitinho, principalmente as jogadas de meio campo. O jogo começa equilibrado. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, vem para finta em cima da marcação, tenta o toque de bola para ser o jogando, recolhe pelo setor de esquerda, aperta na marcação, a seleção brasileira tenta ganhar, tá parado o jogo, tá marcado lateral para a seleção do Brasil, bater pelo setor de esquerda no campo de defesa, vem Lodi para a cobrança, ele bate o lateral, sai jogando no seu campo de defesa, motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, já domina a seleção brasileira para ser jogando. Pois não, Bruno Migliozzi. Gol pelas eliminatórias, o Chile abre o placar contra a Colômbia, faltando 10 minutos de jogo, 1-0, Guillermo Maripan foi para a rede. Futebol da Bandeirantes, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abertura do campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira, vai para o toque de bola, Coutinho, Casemiro. Ele prende o lance pelo setor intermediário da circunferência central do gramado. Lançou para Rodrigo, dominou, cruzou na boca do gol para Richarlison, vai fazer, voltou, bateu Rafinha. Mas o Bandeira tá marcando impedimento, hein? Do Richarlison ou do Rodrigo. O gol está sendo anulado da seleção brasileira. Exatamente, né? Ainda pode ter a intervenção do VAR, o Brasil que desceu justamente, né, em mais uma abertura de jogo, e foi justamente nessa abertura. Estava à frente o Rodrigo. No momento que ele recebe o passe, ele tenta fazer o passe visando justamente o Richarlison, que se atrapalha, a bola acaba ficando com o Rafinha e a arbitragem
anula o que pode ser o primeiro gol do Brasil. E bem anulado, né, Pretzel? Bem anulado. Impedimento bem marcado, o auxiliar foi muito bem. Claro que o VAR está conferindo, que todo gol é conferido. Agora, o Brasil mais uma vez em profundidade, né? Quando o Peru tenta encurtar o espaço para marcar o meio de campo do Brasil, o que o Brasil faz aproveitando o talento? Estica a bola nas costas e saiu o gol do Brasil assim, mesmo que tenha sido irregular. A jogada foi interessante. Futebol da Bandeirantes, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A situação é a seguinte, o Rafinha vinha entrando, o Rodrigo vinha entrando na esquerda e o Tapia saía, né? Deixando ele completamente impedido, impedimento bem marcado. Mas que demora, hein, Preto? Pois é, cara, aí é que tá. E a Conmebol, ela tem sido transparente ao mostrar a imagem rapidamente, mas está demorando, né? No VAR está o Herman Delfino. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas o Rapalini é bom árbitro, né? Só está esperando pelo comunicado do compatriota. Tá parado o jogo para você ligado na Bandeirantes. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou o time visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Tá parado o jogo. É bola para a seleção do Peru bater do campo de defesa e sair jogando. Tá aí confirmado o impedimento, Tchê. Confirmado, conforme a gente já previa, né? Não precisava essa demora toda. Tem vezes que eles são muito perfeccionistas, né? Porque pela imagem o mundo já viu que estava impedido. Há impedimentos muito duvidosos, aí sim. Aí a gente tem que esperar. Agora, olha o que o Peru faz. Ó. O Galés vai esticar essa bola, todo mundo lá na frente, para tentar pegar a segunda bola. Tecnicamente, o Brasil é muito superior. A bola volta do campo de defesa, já do do campo da retaguarda, tenta descer a seleção peruana, levantamento à frente, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, Neymar toca na bola de forma errada, ela volta na direita, câmara ataque, concurso, tenta o passe de bola do do campo de ataque, houve a falta do Lodge. Tá parado o jogo, tá marcada a falta, direita, campo de ataque para a equipe do Peru bater. Em cima do Carrijo, né, que acaba sendo o jogador mais visado por enquanto do time peruano, é perigoso sempre na armação do ataque do time do Peru. 32 anos, o Carrijo, ele que está na segunda divisão do futebol árabe. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. A bola volta, falta do toque de bola para ser jogando para no campo de ataque para a seleção do Peru. Levantamento vai ser à frente na falta cobrada, vem Yotun. Yotun bate a falta, levantou na boca do gol, afasta o zagueiro, tira. A bola volta para o setor de esquerda, cruzamento na área, mas o Bandeira já marcava. Impugnando impedimento que pertence à seleção brasileira dentro da sua grande área para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 19h30 de bola rolando para você conferir. É etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar das eliminatórias da Copa do Mundo. Continua para você, Brasil e Peru. Peru 0, Brasil também 0 em Lima, na Bandeirantes Milhossi. Ulisses, gol do Chile anulado pelas eliminatórias, impedimento marcado no lance. Chile empata com a Colômbia 0-0. E vem para o toque de bola a seleção brasileira, mas o Bandeira tá dando o toque de mão do Rafinha. É isso? Isso, e ficou bem claro, né? O toque de mão do Rafinha, a arbitragem já marcou e o Peru tem a bola. E tentando descer a seleção peruana pelo seu campo de defesa. Já prende a jogada curtinha pelo setor de esquerda. Recolhe Trauco. Ele volta a jogada do campo de retaguarda com Abraham. Abraham domina para a seleção do Peru. Soltou com Corso. Corso recolhe pelo setor de direita. Ameaça o levantamento à frente pelo comando de ataque. Aperta a seleção brasileira. Tenta ganhar o lance. Lançamento no vazio para ninguém. Domina a seleção brasileira. Sai jogando com o Ederson. Ele domina para a seleção brasileira. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu do toque de bola a seleção do Brasil. Tenta sair para o jogo. Levantamento foi feito à frente. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Casemiro passa mal. Ela volta no comando de ataque, vem cruzamento dentro da grande área, muito forte. Lodge estica, aperta, põe para fora, escanteio para o Peru bater na direita. Casemiro entregou a rapadura, hein? É a saída errada do capitão do Brasil, né? Nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. O time brasileiro também erra nessa saidinha de bola e acaba proporcionando o ataque do Peru. E agora, escanteio, o segundo do jogo, os dois para a equipe peruana. O Ederson está acostumado a fazer isso no City. O Casemiro nem tanto no Manchester United, então tem que adaptar.
A bola volta do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, a seleção peruana vem para subir do toque de bola, bola fácil para Ederson. Ederson domina depois da cabeçada do Tapia. Ederson recolhe do campo de defesa e tenta ser jogando para a seleção brasileira. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola vem para Rafinha pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o toque de bola Neymar. Ele balança, tenta, finta, faz o break, prende a jogada Coutinho do setor intermediário. Já domina a seleção brasileira, tenta ser jogando pelo comando de ataque. A abertura vem pelo setor de direita. Na direita, Neymar domina para a seleção brasileira, vai para o toque de bola Coutinho na intermediária. Recolhe Bruno Guimarães já prende do campo de defesa para Marquinhos. Marquinhos tem Neymar aberto e tem Rafinha. A abertura vem para Neymar, Neymar domina. Lançamento perfeito! Rodrigo não chega. Galese sai para fazer a defesa. É no kick da bola, né? Ela acaba pegando uma velocidade e fica mais fácil pro goleirão que estava ligado, camisa 1. Já repõe em jogo. Uma das primeiras participações do Neymar, tentou servir o Rodrigo por ali, por enquanto 0-0. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pretzel e o jogo, 22 jogados. O Brasil agora estava em condição, né? O Rafinha estava em condição para entrar na área. O Brasil faz essa esticada e o Peru tenta criar uma linha de impedimento. Numa dessas pode se dar mal. Essa saída do Ederson, muita qualidade. O Brasil em 3 toques já está na frente, pode ser agora. Vem para o jogo a seleção brasileira pelo setor de esquerda, campo de ataque com Rodrigo. Rodrigo domina para a seleção do Brasil. Ele vem para o toque de bola, soltou Coutinho da intermediária, abriu com Bruno Guimarães. Prendeu o lance na direita para Danilo. Danilo prende para a seleção brasileira. Prende na grande área, entrada para Casemiro. Casemiro, boa bola para Bruno Guimarães. Ele não chuta. Abriu jogada pelo setor de esquerda para Lodge. Lodge cruza dentro da grande área, em cima da marcação do zagueiro. Prendeu. Rodrigo pede, bola volta na intermediária com Bruno Guimarães. Prendeu para a seleção brasileira, levantou na segunda trave. Bom toque de bola. É para trás para Danilo. Danilo domina, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol. Toque do Richarlison, vai para fora. A direita do gol, linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Peru bater. 4 jogos sem marcar, né? O camisa 9 da seleção brasileira, Richarlison, que não viveu uma grande temporada no Tottenham, também começou o ano um pouco irregular na Inglaterra, mas tem a confiança do Diniz. Tentou de cabeça, essa bola não passou tão perto assim, 0-0. E a segunda bola em profundidade pela direita, nas costas do Trauco. Agora foi o Danilo, antes foi o Marquinhos, agora foi o Danilo. Agora, o Richarlison, depois do choro, a pressão aumentou, né, Ulisses? O Richarlison precisa dar uma resposta. E como precisa a pressa, senão já vai amargar um banco aí. Pois é, e o choro dele, tudo bem, a gente não é analista de sentimentos, é verdade, mas só que é o seguinte, ó, no primeiro jogo de eliminatória contra a Bolívia, o cara sai daquela maneira, tem que ter calma. Tem só mais 17 jogos pela frente para isso. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. A bola volta do toque de bola, tenta descer a seleção brasileira, aperta em si para a marcação, tentou o toque de bola, Casemiro vai para cima, não consegue. A bola volta do toque de bola com o Corrítio. Ele domina do campo de ataque, vai para a vinta, volta a jogada no comando, Lodge volta a jogada, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, Gabriel abriu, é para Ederson domina pelo comando de ataque, tenta descer a seleção peruana, já domina pelo setor de esquerda, aperta a seleção brasileira, vem para ganhar o lance, o Brasil ganhou jogada pelo meio de campo com o Neymar domina, enfiou à frente, toque de bola cerrado, dominou, boa bola à frente, bateu pro gol, Bruno Guimarães foi travado, no momento do chute, o Brasil chega com perigo. É num raro desarme do Casemiro no meio campo, ele serve o Neymar que desce e o Brasil tem a bola novamente no ataque. A bola vem pela esquerda com Lodge domina para a seleção brasileira, deu para Neymar prende, abriu para Rodrigo domina a linha lateral da grande área, limpou o primeiro, limpou o segundo, passe vai para ninguém, passe errado, Rodrigo, a bola volta com a seleção brasileira que tem lateral pelo setor de esquerda do campo de ataque, dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Parado o jogo, lateral novamente para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, manual para a seleção do Brasil bater para você ligado na Bandeirantes, conosco, Bandeirantes Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, alô Goiânia, alô Porto Alegre com Campinas, minha querida Campinas, Bandeirantes Campinas, o timaço do Batista, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, Band Vale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul com Cultura Bandeirantes de Leme, Cultura Bandeirantes de Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza, Folha de Boa Vista, Super Difusor Itapetininga, Educadora de Limeira, Rádio Clube de São Manuel, Comercial de Presidente Prudente, timaço do Gessner Dias, Rádio Super FM da Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, Difusor FM em Bituba, Rádio Piratininga de Jaú, Cacique de Capivari, RCI de Foz do Iguaçu e Patriarca de Cacilândia. E aí tá parado o jogo. A arbitragem fica ali conversando, né? Inclusive o treinador da equipe do Peru aproveita
para passar algumas instruções. Agora sim autorizado o arremesso lateral para o Brasil. Agora o Peru não quer um jogo de movimentação, porque não aguenta a técnica do Brasil. O que o Peru prefere? Que o jogo pare, que o jogo picote para fazer a ligação direta. Porque o Guerreiro está jogando sozinho na frente, não consegue segurar uma bola. Então a bola fica batendo e voltando e o Brasil domina nesse momento. A bola volta no toque, ele para tentar descer pelo setor de esquerda da seleção brasileira. Manual para a seleção brasileira, batendo pelo setor de esquerda do campo de ataque. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola volta do toque, ele para tentar ser jogando a seleção brasileira. Vem para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Abriu jogada para a direita do campo de defesa para Danilo. Danilo prende para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira para ser jogando. Ele prende a jogada, abre lá do outro lado para Gabriel. Gabriel Magalhães domina para a seleção brasileira, vai tentar o toque de bola, solta Coutinho na intermediária, abriu no toque de bola de Rafinha, que sai errado, ela volta no peito, domina Coutinho, Bruno Guimarães prende pelo seu campo de defesa, já domina pelo setor de direita, tenta o toque de bola Coutinho, novamente a seleção brasileira, já domina no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola Coutinho, novamente no setor intermediário, aperta a seleção brasileira, tenta sair para o jogo, aí não vai jogar assim, né? A Bitura vem pelo comando de ataque, bola presa no toque de bola curto de Gabriel, ele prende o lance, solta no comando de ataque para Rodrigo, tá livre de marcação, balança Lodge na marcação, tentou o toque de bola, fica no chão, pede a falta. O árbitro manda seguir, a bola já volta no toque de bola Coutinho no setor intermediário. Lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta chegar na seleção do Peru. Já prende pelo setor de esquerda na finta do Lopes. Lopes prende, vem pra finta, volta a jogada com Cartagena. Cartagena prendeu, voltou, jogada Coutinho na intermediária com Yotun. Yotun prende o lance no campo de defesa, tenta ser jogando, abriu na direita com Corso. Corso recolhe pelo setor de direita, volta a jogada da sua zaga central com Tapia. Ele domina novamente no campo de defesa, tenta ser jogando com Abraham. Abraham prende para a seleção do Peru lá atrás com o goleiro Galese. Galese dominou, tentou rasgar a frente do comando de ataque. Acho que tinha impedimento, hein? Tá parado o jogo, impedimento para a seleção brasileira, bateu do campo de defesa. Impedimento cobrado para Casemiro. Casemiro domina para a seleção brasileira, vem para o toque de bola, já abre aqui pelo setor de direita para Danilo. Danilo para Marquinhos. Marquinhos vai buscar Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães domina para a seleção brasileira, 28-0-0. A abertura foi feita à frente no toque de bola Coutinho. Recolheu Lodge. Lodge prende o lance para Casemiro. Casemiro distribui, deixou passar na direita, recolhe Casemiro, vem para o toque de bola, solta Coutinho com Bruno Guimarães. Bruno Guimarães dominou para a seleção brasileira, ele pé em pé, desce a seleção brasileira, abertura para Rodrigo. Rodrigo está aqui pelo setor de esquerda para Rafinha. Rafinha domina na direita, meia direita, campo de ataque, vai para o toque de bola na seleção brasileira, abertura para Neymar, para Rafinha. Brasil chega de pé em pé, tocando bonito a bola, abertura na direita, Danilo tentou cruzamento, levantamento, toque de cabeça, Richarlison, gol! Do Brasil, Richarlison, ufa, ele faz o gol dele, Casemiro vai conversar, a seleção brasileira toda pula em cima de Richarlison, a jogada muito bonita pela direita, Rafinha inteligente demais, ergueu a cabeça, deu toque de bola na direita no campo de ataque, cruzamento na medida do Bruno Guimarães, Guimarães cruza, ele sobe de cabeça, cabeceou forte no canto esquerdo, Brasil abre o placar do jogo, 1 pro Brasil, 0 pro Peru, e aí do Vale. E uma comemoração tímida do Richarlison, né, que demorou 4 jogos para voltar a marcar pela seleção brasileira. O último gol foi justamente contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo. O Diniz celebra bastante e contra o Peru em 2020, Richarlison encerrou o jejum de 7 jogos sem marcar pelo Brasil. Chega ao 21º tento dele com a seleção no momento em que a arbitragem analisa, quem sabe, o possível impedimento no gol do Richarlison. Parece que ele está um pouquinho à frente, parece na hora do cruzamento, parece, mas o gol está sendo checado. Agora, o importante foi a jogada trabalhada. Deixa eu ver lá, a imagem agora está impedida. Acho que vai ser anulado o gol do Brasil, me parece que ele está à frente. Não sei não, hein? Você acredita que não? Eu acho que a mão dele tá à frente, tem um pé que dá condição de jogo para ele. Vamos aguardar. Vamos aguardar, mas a jogada trabalhada do Brasil foram pelo menos 7, 8 toques com ampla movimentação. Tu narraste muito bem, Ulisses. O Rodrigo ele sai da esquerda e ele vem armar no meio. E aí o Neymar puxa a marcação no trabalho com o Rodrigo, a bola no Danilo, o Danilo dá para trás, o cruzamento para a área, o Richarlison sozinho cabeceia. Quer dizer, foi um ataque de muita qualidade até a conclusão do Richarlison. Parece impedido.
Vamos ver, parece que ele está impedido, sim, o Richarlison. O corpo à frente. Vai ter um pé que dá condição, parece. Vamos ver. Lance difícil, hein, Pretzel? Muito difícil o lance pro senhor. Se aquele que foi fácil demorou um pouco, imagine agora. Bem lembrado, esse vai levar uns 5 minutos. Aquele levou 2. E aquele o mundo tinha visto, tá meio impedido, né? Agora, o que eu gostei de novo foi a ampla movimentação da seleção brasileira. Então, se o Peru consegue se fechar, se o Peru não tem saída de bola, se fica alçando bola pro Guerreiro segurar, a gente tá vendo uma outra imagem agora, ó. Por essa imagem inversa, me parece legal o gol. Aí, é um pé que dá condição. Exato. Que eu tô falando pra você faz tempo. Tu tá perfeito na tua análise. Então, o pé esquerdo. A tua narração agora, ela tá correta. Nessa imagem aqui, a imagem que a gente tá vendo, que o mundo tá vendo agora, porque o gol é legal. Tá na mão na frente é o braço do Richard. A imagem invertida, o gol é legal. O gol é legal. É o que tá aparecendo para todos nós. Vamos ver o que o Bandeirinha vai achar aí no equipamento, né, da Conmebol. Porque por essa imagem invertida, o Richarlison tem condição com o pé. Ó. Do outro lado, parece que o Richarlison está à frente. Então, como engana, né? A gente também fica sempre na cabine e tal. Depende muito do equipamento e também da qualidade da imagem e da onde que as câmeras estão situadas. Do equipamento que a Conmebol tem também. É um lance difícil, muito difícil. Eu vou absolver os caras agora que estão analisando. Muito bem, então. Vamos ver o que vai dar o árbitro. Se vai dar o gol ou anular outro gol do Brasil. Já tivemos um gol anulado. Vamos ver o que ele vai fazer. O árbitro do jogo. Existe uma linha branca traçada no braço do Richarlison, no tronco do Richarlison, ali embaixo das axilas. Porque braço não é impedimento. Para ele tentar encontrar, né? O pé que está abaixo. Para mim o gol é legal, Pretzel, dessa imagem. Eu também, por essa imagem invertida, né? Não, agora eles estão de novo. No momento que a bola sai, ó. Agora no momento que a bola sai. Ó. Agora que está um pouquinho mais à frente. Ainda legal. Ainda legal com o pé do zagueiro. Eu acho que é o zagueiro Tapia, que está dando condição número 3. É ele que está debatendo ali com o Fernando Rapalini. É um lance difícil. É o Abraham. É o Abraham. O Tapia está atrás dele aqui com a 13. Muito bem o que vai fazer. Vai demorar, hein, gente. E outro, se é inconclusivo, né? Se é inconclusivo pelo que a FIFA determina, a gente tem escutado isso, né? O que a gente escuta? Lances inconclusivos. Dá o gol. É isso, porque no momento me parece inconclusivo. Se eles estão em dúvida, olha lá, ó, tem 3 caras debatendo, na cabine do VAR. E eles não têm uma conclusão, aí tu dá o gol. Isso é em qualquer lugar do mundo. Isso é o que todo mundo diz para quem organiza o futebol. Inconclusivo, confirma o gol. Daqui a pouquinho para você, em instantes, o pulo do gato. Porque o que os caras estão demorando... Pulo do gato, 5 da manhã. O que esses caras estão demorando, eu vou dizer para você, viu? Para mim, gol legal. Gol legal. Não, mas assim, ó, eles estão num debate, então o aviso é o seguinte, claro, Rapalini, não temos condição de te afirmar se está impedido ou não. Vale a decisão do campo. Gol, né? É o que está parecendo, pelo menos. Que lance complicado. Nossa senhora, hein? Eu vou dizer para você, o Caperani está falando que estava impedido. Assim, que ele é anti-seleção brasileira. Nós temos 2 imagens, certo? Essa imagem está sendo mostrada agora para todo mundo que está vendo, me parece que é gol legal. A outra imagem apareceu à frente. Então, como nos engana, né? A imagem, posicionamento de câmera e tal. Aí é com eles, agora é com a arbitragem. Mas inconclusiva daria o gol. Nós estamos indo já para 6 minutos de paralisação. 6 minutos. Impressionante. São 6 minutos de paralisação. Do Vale vai perder a condição. Mais 6 minutos. Rapaziada, aqui tá num desespero, meu irmão. Metrô meia-noite, metrô já foi. Né? Metrô já era. Eu mando você de Uber do Vale, fica tranquilo. Você só paga a hora que chegar lá na tua casa. Eu vou dizer, Bruno Migliozzi. E aí, Bruninho? Ulisses, tivemos jogo encerrado pelas eliminatórias. O Chile ficou no empate com a Colômbia, 0-0. Até chegou a balançar as redes, mas também estava impedido. O lance lá foi mais rápido, anulado, 0-0. Mais cedo a Venezuela venceu o Paraguai por 1-0. Muito bem, tá mal anulado o gol do Brasil. Ele anula o gol do Richarlison. Para mim, mal anulado, hein? Eu tô concordando contigo. Para mim, o lance é inconclusivo. Aí tem que valer a decisão do campo, né? E a jogada do Brasil foi maravilhosa, né? E que fase do Richarlison, quando ele faz o gol, por milímetros os caras anulam. Ou não, né? Porque talvez ele não tivesse atrás, porque o pé não tá atrás.
Então ele fica traçando a linha para ver se, se um pouquinho do quadril está à frente. A FIFA tem que parar com isso, né? A FIFA tem que determinar uma regra onde só tem impedimento se você tiver metade do corpo para frente. É isso que tem que fazer, porque senão fica isso aí. 7 minutos de paralisação nesse momento. Gol aconteceu a 29. Estamos com 36, 7 minutos de paralisação. Que coisa, né? O Pretzel riscou o papel porque ele riscou toda a caneta. Já tinha posto o gol aqui. Ulisses, você usa lápis, né? Eu uso lápis que dá para apagar. Pode apagar com a borrachinha. A bola volta do campo de ataque, tenta descer a seleção do Peru. Sai do gol, Eterson para fazer a firme defesa. Segura o goleiro brasileiro para ser jogando pelo seu campo de retaguarda. É bola para a seleção brasileira bater. 2 gols já anulados do Brasil. Um bem anulado, o outro não. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Aí eu vou dizer uma coisa para você, viu, Pretzel? Passou um boi, passou uma boiada também. Sim, porque o time do Peru não é nossas coisas. A gente está vendo a dificuldade técnica do Peru, né? Que tenta jogar muito em função do Guerreiro. 39 anos, ele é inteligente para jogar, mas não tem mais físico, né? Tanto é que quando ele tentou ganhar na velocidade do Marquinhos, ele ficou para trás, não aguentou. O Brasil preenche as laterais, tem 5 jogadores próximos. É isso que o Diniz faz no Fluminense. Querendo ou não, o trabalho do Diniz no Fluminense está servindo como referência para a seleção, isso está claro. E é um bom trabalho, né? Claro que é. A bola volta do toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, cruzamento vem para dentro da grande área, tá ganhando lateral. Lateral novamente para a seleção do Peru, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Eu vou dizer um negócio para você, viu? O Guerreiro deu uma solada na canela do Ederson aí, ó. Ele não perdoa, né? Paulo Guerreiro, né? Que jogou muito, hein? Jogou muito no Corinthians, no Flamengo nem tanto, no Inter até se machucar estava bem, apesar de não ter ganho nenhum título. Então assim, ó, foi um grande centroavante. Aos 39 anos, foi um grande centroavante. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador de fluido de freio, escolha quem entende bem do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu. A bola volta do campo de defesa pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Vem para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vem para o toque de bola Galese. Galese domina pelo campo de retaguarda. Vem para o toque contigo no setor intermediário. Ele prende o lance pela esquerda com tapa. Atento ao levantamento para o comando de ataque. Bola foi solta à frente no comando. Aperta na marcação. Tenta descer a seleção peruana. Bola foi solta à frente no comando de ataque. Recolhe pelo setor de direita. Vem para tirar. Casemiro tira o perigo. Bola volta de primeira. Mas o que é isso? Ô, Cartagena! Mas o que é isso? Tá louco, hein? Ô, do Vale. Tentou meter um efeito ali na bola, né? Um chute de rosca, ela sobe demais e foi parar onde, Capelani? Colômbia, na praia, Cartagena, é isso aí. Nossa Senhora. E aí, será que a próxima avenida estará lotado tranquila? Viu como você vive apostando Estrela Bet? Jogou, brilhou, bola foi solta. É na esquerda, campo de ataque para Rafinha. Domínio do toque de bola para Danilo. Danilo prendeu pela direita do campo de ataque. Vem para a finta para a seleção brasileira. Ele volta a jogada contigo no meio de campo com Bruno Guimarães. Domínio do comando de ataque. Aperta Casemiro, tenta o passe de bola. Recolheu no comando, ganha lateral a seleção brasileira. Danilo vinha para cima, mas o Bandeira já estava marcando impedimento. Exatamente, né? Ali na disputa do Danilo com o camisa 4 da seleção peruana, justamente o Marcos Lopes. A arbitragem acaba anulando o lance, ele ainda dá aquela conversada por ali. Reta final do primeiro tempo, vamos a 45 e depois vem acréscimo por aí. A análise do lance anulado do gol do Richardson esfriou o time do Brasil. Essa que é a realidade. Ajudou demais a equipe do Peru, demais. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aqui vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. E vem pro toque a seleção brasileira. A bola foi solta para Richarlison. Dominou, abriu na esquerda, passa mal. Richarlison, ele passa muito mal. A bola já volta pelo setor intermediário do campo da retaguarda. Desce novamente a seleção do Peru. Abertura com Corso domina pelo comando de ataque. Ele vem para finta em cima. A marcação no primeiro, dominou, balançou, tentou o toque de bola contigo na intermediária, afasta a zaga brasileira, vem para tirar o Brasil, já tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, o Brasil desce, domina pelo comando de ataque, vai para frente, outra falta. Ó, vou dizer para você, derrubaram 2 do Brasil aí, hein? O Bruno Guimarães fica reclamando que foi quem levou a pior no lance, justamente o camisa 8, Neymar conversa com o seu Rapalini, árbitro argentino que comanda por enquanto Peru e Brasil 0-0.
A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. A para falta com a seleção brasileira, está jogando pelo seu campo intermediário, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Abre a jogada pelo setor de esquerda, aperta a seleção do Brasil. Lançamento foi feito à frente pelo comando de ataque, já prende Rafinha. Rafinha domina, abriu jogada para Lodge, Lodge prende pelo setor de esquerda, abriu o compasso, cruzou, levantou no boca do gol. Chegou o zagueiro, vem para cortar, tenta chegar à seleção do Brasil. Briga Richarlison pela bola, tenta ganhar, não consegue, a bola volta mesmo assim para a seleção brasileira. Já domina, prendeu Gabriel. Gabriel vai para o toque de bola, tenta ser jogando com o Lodge, que passa mal. A bola volta com a seleção do Peru e vai tomar amarelo, hein? Pegaram o Guerreiro, tá caindo o Guerreiro. É no campo de ataque da seleção brasileira, né? Impressionante, o Rafinha por ali deu uma engrossada, acabou acertando o camisa 9, pareceu quase que um revide por ali. E a arbitragem mostra o primeiro cartão amarelo da partida. Rafinha pra cima de Guerreiro no campo de ataque da seleção brasileira. Ele imediatamente sentiu, o Rafinha sentiu que tinha pegado. E aí já foi pedir desculpas pro Paulo Guerreiro. Cartão amarelo muito bem aplicado. Agora, onde estava o Rafinha, né? Lá do outro lado para fazer combinação com o Lodge e com o Rodrigo. O Rodrigo está sendo bem marcado pelo Corso, hein? O Corso, num duelo particular, está levando vantagem sobre o Rodrigo. Então a movimentação precisa acontecer mais aproximação. Cartão amarelo muito bem aplicado e o Guerreiro estava ajudando a defesa do Peru, Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em serviços e segurança. Grupo Souza Lima. Você tem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. É Sil Brasil para você ligado no futebol da Bandeirantes. Prédio e a seleção. A seleção deu uma esfriada na análise do gol anulado. O Richarlison, na primeira bola que ele pegou, ele errou um passe para puxar um contra-ataque. Não pode se inibir por causa disso. Não pode ficar chateado que anularam o gol dele também. Vai pro jogo, tem muito tempo ainda para fazer gols. O time do Peru é fraco, né? É uma seleção realmente que não tem passagem pelo meio de campo, joga muito em ligação direta e quando o Brasil retoma a bola, tem espaço para contra-atacar, mas não está encaixando bem, está demorando para, em velocidade, chegar na frente quando tem espaço. Então acho que o Brasil tem que ficar um pouco mais atento para aproveitar isso. A bola volta, campo de defesa, tenta sair jogando novamente, Galese vem para o toque, ele bola recolhe pelo comando e retaguarda, tenta descer a seleção do Peru, já perdeu o seu campo de defesa, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, é na falta contigo no campo de retaguarda, a seleção do Brasil tenta ser jogando no campo de defesa, lateral para a seleção brasileira bater, o Peru tenta marcar pressão, é na falta contigo no intermediário, campo de ataque, Neymar vem para o toque, ele bola para Rafinha domina para a seleção brasileira, já abriu pelo setor de direita, na direita do campo de defesa, ele tenta o passe, ele fala, solta contigo no setor intermediário, domina a seleção brasileira, sai jogando novamente no campo de defesa com Gabriel Magalhães, ele prende para o toque de bola de Marquinhos domina, dá tempo de um gol ainda, Brasil, já fizemos 2, mais 2 gols foram anulados, abertura para Neymar já prende pelo setor de direita do campo de ataque, tenta a finta, tenta o toque, houve o toque de mão, hein? Tá parado o jogo, marcada a falta para o Brasil bater na direita. O Neymar pede, a arbitragem marca, né? No caso, acertando aparentemente, porque de fato a bola teve ali a passagem atrapalhada por conta do defensor da seleção do Peru. O Brasil tem a bola e tenta o primeiro gol. E vem para o toque, ele para tenta descer novamente a seleção brasileira. A abertura foi feita para Rafinha. Dominou, linda a bola na direita. Bateu Neymar pro gol. Defesaça do goleiro. Voltou no comando de ataque. Cruzamento na grande área. O toque de bola do zagueiro tira dali. Ela volta para Casemiro. Domina mal. No peito tenta o toque de bola. Aperta na marcação. Lodge. Ele tenta ganhar para a seleção do Brasil. O árbitro está parando o jogo. Está marcando a falta do Lodge, campo de defesa para a seleção do Peru bater. E reclama bastante o lateral esquerdo da seleção, né? Depois da ótima jogada, o Rafinha serve justamente o Rodrigo, que passa por baixo, encontra o Neymar, que bate forte, cruzado alto, uma ótima defesa do Galese, a defesa do jogo até aqui, 0-0, daqui a pouco os acréscimos. O lado esquerdo de defesa do Peru é um abraço. O Brasil entra ali com movimentação, 3, 4 toques e acha muito espaço. Não saiu um gol por um milagre do Galese. Como disse o PDV, a defesa do jogo até agora. O Peru é fraco. O Brasil, com calma, vai ganhar o jogo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado Brasil. A praça volta no toque, ele para tenta descer contigo no setor intermediário. Você está ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É na volta do campo de ataque lateral para a equipe, mas ele deu 7 que nós tivemos de paralisação. É isso. Eu achei até que os acréscimos estão bons para a primeira etapa.
Mas nós tivemos 7 de paralisação no gol do Brasil. 6 no segundo e no primeiro. Não, mais 7 do no que primeiro, 2. mas 3. Então seriam 10 minutos de paralisação. 10 seriam justos, então, é isso, né? Isso. A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. A seleção brasileira para ser jogando. Vem para rasgar aqui atrás, dá um bico na bola, Gabriel. Ele vem para cortar o perigo, bola quica na intermediária. Aperta a seleção brasileira para recuperar a bola e sair para o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina para comando e ataque, tenta apertar a seleção do Brasil para recuperar a jogada. Bola fechou para Lodge. Dentro do toque de bola, reclamou de uma cotovelada. A bola vem no comando e ataque para Guerreiro, rolou jogada na direita, campo de ataque, desce a seleção do Peru, bola batida frente, afasta o zagueiro, vem para tirar, tem cotovelada lá atrás, o jogador brasileiro que está caído, hein? O árbitro não parou porque não quis, viu? Fica caído o Lodge, tá sangrando o Lodge. A arbitragem vai lá, né? Presta o primeiro atendimento ali ao Renan Lodge, vê o que de fato aconteceu e foi na disputa com o Carrijo, número 18, e ele acaba ali acusando o golpe, né? Olha, foi ali pegou ali de raspão na cara do Lodge. Uma unhada, né, PDV? Unhada. E aí sangra. E o Bandeirinha, hein? Na frente do Bandeira, né? Na frente do Bandeira. O Bandeira é primo do Capelanes. É contra o Brasil. Capelanes é contra o Brasil. Só saiu sangue, não foi nada, né, Pretzel? Exatamente. Agora, não pode ficar em campo, né? Se tá sangrando, ele tem que sair o Lodge. O Rapalini apita mais do que isso aí, viu? Hoje ele tá meio político. Certo? Tá tentando conduzir o jogo no ritmo dele e não tá legal. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil, na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola. Ganha o lance o Neymar, mas o árbitro para. O que ele tá marcando, o árbitro do jogo? Tá com a camisa do Peru por baixo. Ele não tinha autorizado ainda, né? E aí o Neymar, ele aproveita e tenta roubar a bola justamente no toque da seleção peruana. Tô dizendo, né? PDV, esse árbitro hoje, ele tá muito esquisito. Muito. Mas ele é bom. Não, ele é bom árbitro. Esteve na Copa do Mundo, mas ele tá apitando de uma maneira diferente hoje. Apita e segue o jogo, cara. Seja mais incisivo. Tá picotando demais. É o futebol da Bandeirantes. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola com a seleção do Peru, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, aperta, Talo, vem para o toque de bola, Trauco domina no campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. É você ligado na Bandeirantes e a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Levantamento foi feito pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta ganhar a seleção brasileira. Cruzamento vai ser feito à frente pelo setor de esquerda, lançamento na grande área, afasta a zaga brasileira, sai jogando do jeito que quer. Lançamento vem pelo setor de direito do campo da retaguarda. Richarlison liga bem. É para Rafinha. Rafinha tentou soltar a frente para ninguém. A bola sai para a linha de lado em lateral para a seleção do Peru bater do seu campo de defesa para deixar tudo azul do seu caminho. Você sabe, amortecedor HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. E tudo azul, pé na frente. A bola volta no campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário. Já aperta na marcação, tenta descer a seleção peruana. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Lançamento vem pelo setor intermediário do campo de ataque. Já domina, aperta a seleção brasileira. Placar do jogo 0-0. Você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Vem Ederson no alto para fazer a defesa. O goleiro brasileiro Ciro jogando. Ele já aprende a jogar pelo seu campo de retaguarda para ser para o jogo. Lançamento vem à frente pelo setor de direita, já domina contigo no comando de ataque. Brasil já teve 2 gols anulados. Que bola do Rafinha pro Rodrigo. Dominou o Rodrigo com um pouco de dificuldade. Ele ganha o lance, vai pra finta. É bom jogador, balança pelo setor de esquerda. Lodge tá atrás dele. Ele deixa a jogada no setor intermediário. Vai pro domínio da seleção brasileira para Rafinha novamente. Rafinha domina para a seleção do Brasil. Deu para Neymar, entrada da área, girou boa bola para Bruno Guimarães. Ele domina para a seleção brasileira. Vai pra finta em cima da marcação no primeiro. Ele tentou toque de bola, voltou para Neymar. Neymar prendeu para a esquerda para Casemiro. Casemiro domina. Lindo lance para Rafinha. Bateu pro gol. Tentou. Rodrigo em cima do zagueiro. Ela volta para Lodge. Cabeceou na boca do gol. No alto. Galese sai para fazer a defesa. Duas oportunidades. O Rodrigo, né, acaba recebendo essa bola. Primeiro na ótima abertura de jogo do Rafinha e depois no passe por baixo do Casemiro. A seleção tenta, mas não consegue. Reta final do primeiro tempo. Vamos a 52-0-0. Pelo meio, o Brasil também tem que jogar de primeira. Não adianta jogar só de primeira nas pontas. Pode jogar
pelo meio também, porque o Peru não consegue acompanhar. Esse corte agora foi espetacular, mas olha a facilidade com que o Brasil entrou na área mais uma vez. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Vamos chegando a 51, iremos a 52. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, já aperta na marcação, tenta descer novamente a seleção peruana. Não consegue pelo seu campo de defesa, tenta a finta, tenta o toque de Baracutinho pelo setor de esquerda, Lopes para Polo. Polo domina pelo comando de ataque, ele vem pro drible em cima a marcação no primeiro, já recolhe, domina pelo comando de ataque, vem para frente, tenta o toque de bola, sai jogando a seleção peruana, no campo de defesa, domina a seleção do Peru para sair jogando, lançamento vem errado, domina a seleção brasileira, tenta descer do comando de ataque, lançamento seria no comando de ataque, seria boa bola para Richarlison, ela volta com a seleção do Peru, já domina Guimarães, erra o lance, a abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, vem levantamento para dentro da grande área, aperta Lodge, marca, aperta a seleção do Peru, tenta descer, trava bem Bruno, ganha a jogada pelo comando de ataque, já recolhe para a seleção brasileira, ele desce pelo setor de esquerda, Rodrigo finta no primeiro, no segundo, toma falta, tá parado o jogo, marcada a falta para a seleção brasileira bater, e os jogadores do Brasil pedem o cartão amarelo. Me parece que agora sim, vem justamente para o camisa 14, que é o Cartagena, é o segundo cartão amarelo da partida, o primeiro para a seleção peruana, lembrando que o Rafinha do Brasil também já está amarelado. Pode ser o último lance da seleção brasileira. Daqui a pouquinho, intervalo, Bandeirantes, João Paulo Capelanes vem aí, se posiciona para a cobrança, vai para o levantamento à frente. Daqui a pouquinho, Capela vem e torcedor da seleção do Peru. A bola volta no campo de ataque, a falta para a seleção brasileira bater. Pode ser o último lance do jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes. Aí eu vi vantagem. Já domina a seleção brasileira, sai jogando pelo seu campo de retaguarda, tenta a finta em cima da marcação no primeiro. Ergue o braço ao árbitro. Termina o primeiro tempo em Lima, no Peru. Peru 0, Brasil 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você. Alô, alô, João Paulo Capelanes. Jogadores do Brasil em cima do árbitro do jogo. Dando aquela pressão, Ulisses Costa na voz. É a Bandeirantes. A Copa do Mundo já começou na rádio de todas as Copas. E Brasilzão, hein? Tá apertando o Peru. Peru tá escapando pelo menos de não sair perdendo no primeiro tempo. 0-0 no intervalo inteligente, Bandeirantes. Alô, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. A pergunta é: jogadores partiram para cima do árbitro principal e o Diniz tá pé da vida, para não falar outra coisa em respeito ao ouvinte, mas ele foi para cima do quarto árbitro gritando no melhor estilo Fernando Diniz, hein, do Vale? Justamente, né? O Brasil teve 2 gols anulados, né? O primeiro sem discussão e o segundo que levou mais de 7 minutos. E o Diniz acaba brigando justamente por conta dos acréscimos, né? Porque a arbitragem colocou apenas 7 minutos. A gente levar em consideração que também o primeiro gol do Brasil anulado, pelo menos uns 3 minutos, fora os outros lances, dava para a arbitragem ter colocado aí pelo menos uns 10, 11 minutos, né? Então, mas também, né, Capelani, a expectativa é que a gente possa ainda pegar a condução hoje, né? Então, eu estou, dessa vez eu não estou do lado do Diniz. Do Vale. Bom, vamos fazer o seguinte, o Pretzel que gosta que você passe o banco de reservas, passa pelo menos do Brasil para a gente poder entender um pouco mais a cabeça do Fernando Diniz, se de fato ele pode fazer alguma alteração para a segunda etapa, hein, do Vale? Vamos lá, ó. Alisson, Perry, Wanderson, Nino, Ibáñez, Caio Henrique, André, Joelinton, Gabriel Jesus, Veiga, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, as opções de Fernando Diniz. Boa, do Vale, volta daqui a pouquinho no intervalo inteligente Bandeirantes. Alexandre Pretzel, primeiro tempo, daqui a pouquinho vamos dar as notas, tá? Para tudo e para todos, mas primeiro tempo que o Brasil no Mangueirão na semana passada contra a Bolívia tava 220. E agora contra o Peru, né? Não estão na pegada, né, Pretzel? O Peru é o time mais organizado, né? O Peru melhor treinado e tem jogadores melhores. Agora, antes do jogo nós falamos sobre isso. O Peru não se renova, né, cara? Tem 1 ou 2 jogadores, tem o Quispe no banco, que é bom jogador, nós já falamos sobre isso. 21 tem anos. 21 anos, é o único que a gente viu assim de novidades. No resto do time são jogadores mais veteranos. O Guerreiro tá com 39 anos, até inteligente para jogar. Quando a bola chega nele, tenta fazer algo diferente, mas não tem velocidade. Umas faltinhas, né? Sabe, não tem intensidade. Qual é a jogada do Peru? Ligação direta. Pro Guerreiro tentar segurar essa bola, como ele é inteligente. Ou a casquinha. Isso, para trabalhar com alguém que vem de trás. E aí o Brasil se posiciona bem, a bola ficou batendo e voltando o tempão.
Quando o gol do Richarlison foi anulado, o jogo deu uma esfriada, porque foram 6, 7 minutos. E aí nós ficamos nessa, vai anular ou não vai? Para mim, pela segunda câmera é gol legal, porque é inconclusivo, na minha opinião. O Ulisses também concordou comigo, eu sei que tu acha que foi impedimento, mas é um lance muito falei difícil. De saco, para mim é inconclusivo. Inconclusivo. Eu falei brincando fora do ar, mas no ar, falando sério... Inconclusivo é gol. Eu achei... Por quê, Perfeito, Pretzel? inconclusivo é gol. Eu até publiquei na minha rede social aqui o seguinte, você olhando na câmera frontal, a posição é irregular. Exato. É irregular. Exato. Você olhando na câmera de trás, numa outra perspectiva, o gol é legal. O gol é legal. E aí eu concordo contigo, Pretzel, mas aí você falou muito bem durante a jornada. A FIFA tem que usar, na minha avaliação, tem que pegar esse lance e aí usar como exemplo, tá vendo, pessoal? É um lance inconclusivo. No lance inconclusivo, que seja regra. Tem gol. Ah, mas ainda assim um lance inconclusivo é um lance de interpretação. Pois é, pessoal, mas vai ficar nesse lenga-lenga até quando? A gente teve 7 minutos de paralisação para entender se eles tinham que validar ou não o gol. É muito tempo. E outra, o árbitro não colocou os acréscimos de forma integral. Por isso que o Diniz saiu reclamando. O Diniz queria 10, 11. E até acho que seria mais justo mesmo. Ele deu 7, porque 7 foram os minutos gastos na tentativa de analisar o gol anulado do Brasil, o segundo. O primeiro demorou uns 2 minutos, eu acho. Foi um pouquinho mais rápido, apesar do mundo ter visto que o Rafinha estava impedido, né? Então não teve problema nenhum. Agora, eu estou dizendo, o Rapalini está apitando diferente de como ele apitou na Copa. Ele foi muito melhor na Copa do Mundo. Hoje ele está meio administrador, sabe? Querendo agradar os dois. E não é assim que se apita jogo de eliminatória. Mais força, chega mais nos jogadores. Agora o Brasil como time não está jogando mal. Agora, está jogando bem? Poderia estar melhor, mas o Peru está marcando bem. Certo? Rodrigo muito bem marcado pelo Corso. No duelo individual, o Corso tá bem, tá segurando o Rodrigo. Renan Lodge não apoia com qualidade como o Danilo apoiou do lado direito. Então, assim, as jogadas do Brasil elas foram criadas muito mais pelo lado direito quando houve um preenchimento. 4, 5 jogadores contra o mesmo número de atletas do Peru. A vantagem técnica do Brasil determinou que o Brasil chegasse a fazer o gol anulado do Richarlison de cabeça e ao Neymar entrando cara a cara com o Gallese para chutar e o Gallese defender. Então, assim, se tu me pegares assim, foi uma boa atuação do Brasil? Pode jogar mais. Mas também não achei nada absurdo, nada ruim. Ah, o Brasil não jogou nada. Não, não é isso. Uma atuação de razoável para boa. Você me deu uma deixa, então, para as notas, portanto. Nota do Brasil na primeira etapa, Pretzel. 6,5. 6,5. Justifique rapidamente sua resposta. É de razoável para boa. Eu achei que o sistema defensivo não foi muito exigido. O goleiro Ederson, né, não fez nenhuma defesa, só fez uma intervenção. O meio de campo passou um pouquinho do ponto na puxada de contra-ataque. Houve espaço, mas o Casemiro começou a passar mal. O Bruno Guimarães não aproveitou também. E lá na frente, o que o Diniz está pedindo? A gente tem visto isso, né? Ninguém guarda a posição. Então tu vê o Rafinha fazendo combinação com o Rodrigo no lado esquerdo e o inverso é verdadeiro. O Rodrigo pelo meio ou no lado direito. E o Neymar, faz o que tu quiser. É o que parece estar acontecendo. Flutua, né? Flutua. E o Richarlison, acho que está faltando um pouquinho dele mais no jogo, né? Não fica só esperando bola lá na área. Ele pode aparecer para fazer tabela e para fazer pivô. O melhor em campo da primeira etapa, 0-0 Brasil e Peru. Pô, essa é uma boa pergunta, mas eu vou votar no melhor em campo. Eu vou votar no Rafinha, cara, que tomou amarelo, mas é o cara que tentou jogar bola. O pior em campo? O pior em campo? Pô, no Brasil. Eu vou deixar mais análise brasileira, né? Porque o Peru também a gente não está muito preocupado. Eu não gostei muito do Renan Lodge. Não gostei. Nota da arbitragem? 5. Nota de um jogo como um todo? 6. 6. É, porque tu pega o Brasil com meu 6,5, tem que ser coerente, né? Sim. Então coloca o Peru como um 5,5, porque o time é fraco, né? Então faz a média, 6. Média 6 o primeiro tempo. Agora as notas da equipe de esportes da Bandeirantes nessa primeira etapa. Para com isso, vamos. Nós temos segundo tempo já pela frente. Mas calma que tem tempo. Então vamos lá. Reportagem do Paulo do Vale. 8. Bastante informação, né? Sim, pô. Muito conteúdo para jornada. E na hora que ele foi acionado na abertura da jornada, ele foi brilhante. Foi. Agora, de um repórter para o outro, que hoje está no plantão esportivo, né? Aí contestando a escala, vai fazer o quê? Nós já estamos virando o dia, nós estamos já indo para quarta-feira. E olha, cara, acho que a noite vai ser longa. Dificuldades para dormir e tal, sei por quê. Eu esperava mais, sabe, um pouco mais de informação, viu? Trazer novidades no giro e tal. Pô, eu não sei como é que foi Bélgica e Estônia hoje. Gostaria de ter sabido. Afeganistão jogou, a gente não sabe. Pois é, cara. Essa CONCACAF tem jogo 5-0 Bélgica. 5-0 Bélgica, obrigado. No giro ele não deu, né? Mas vamos lá. Uma nota de parceiro, né? 6.
A narração boa. Pô, Mas boa. a atitude de trazer a pizza foi maior do que o É, Elan, né? não, mas assim, ó, muito bem nos giros, né, cara, viu? Na divisão com os demais componentes da equipe. Tá. E gostei hoje, porque hoje foi 5-1 nos comentários, né? 5 comentários para uma narração, acho que isso é fundamental também, muito bom. 8,5 pro narrador. Achei que você foi bem na primeira etapa, Pretzel. Mantive a média, né? A média, né? Sabe, me enganei com um termo que eu usei no meu primeiro destaque, né? Eu queria dizer vistoso e falei invisível, que não é... Me enganei, mas isso acontece com as melhores famílias, como diria Capelanes, né? Então, 8, acho. 8, tá na média, né, Xandão? Na média, Tá na isso. média. Essa é a melhor parte da jornada, pelo menos pra mim. 12:01, estamos na quarta-feira, é isso aí. Um ótimo dia pra você, ouvinte querido da Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com todo o segundo tempo. Já, Bruno Migliozzi vem com o destaque do plantão esportivo da Bandeirantes. Nota da Central Técnica Bandeirantes na mesa de som. 10. 10, sempre 10. Um abraço para Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiame Martins, a Central Técnica, Alexandre Marques, o switcher, com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já a gente volta na torcida para que o Brasilzão vença e vença bem. Mais um compromisso das eliminatórias à Copa do Mundo. Já começou no microfone de esportes aqui da... Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque é na gata, eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar.
porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive o momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. 00:06. Ótima quarta-feira para você, ouvinte querido da Bandeirantes. Em intervalo inteligente, temos 14 minutos de intervalo, mas é aquela coisa, né, do VAR? Os times demoram para voltar. Data Peru FIFA. voltou. Oi? Peru voltou. Voltou? Já tá em campo já. Tá bom. Bom, deixa eu ver só se dá tempo do Brasil voltar pra gente confirmar alguma alteração. Antes dá tempo do Bruno Milhose. Plantão esportivo da Bandeirantes, o plantão completo. Vamos lá, Bruninho. 0x0 Brasil e Peru. Bora, KP, no pique, porque tivemos muitos jogos hoje nessa terça-feira, eliminatórias. Além do empate 0x0 entre Chile e Colômbia, tivemos nessa noite vitória da Venezuela sobre o Paraguai, 1x0. Perdão, o Equador venceu o Uruguai, placar de 2x1, e a Argentina fez 3x0 sobre a Bolívia. Além disso, Eurocopa, eliminatórias da Euro com muitos jogos. Hoje a Itália venceu a Ucrânia por 2x1, a Bélgica fez 5x0 sobre a Estônia, também tivemos 6x0 da Espanha contra a seleção do Chipre. Amistosos internacionais que também agitaram a tarde de hoje. A Alemanha jogou contra a França e venceu por 2x1. Também tivemos a Inglaterra batendo a Escócia, placar de 3x1. Os jogos dessa terça-feira na data FIFA, KP. Bom, e você aproveita, Bruno Milhose, o Brasil ainda não voltou, eu vi que o Peru voltou, mas o Brasil ainda não. Então aproveita só para atualizar que quarta, hoje já é quarta-feira, passamos a meia-noite. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda nós teremos jogos envolvendo não só o Campeonato Brasileiro, mas a decisão da Copa do Brasil, né, Bruninho? Exatamente, KP, porque agora com a data FIFA as datas foram exprimidas e com isso temos a partir de amanhã jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro, Internacional e São Paulo. Depois, na quinta-feira, na Rádio Bandeirantes, a gente acompanha Fortaleza e Corinthians, além de Santos e Cruzeiro. Na sexta-feira, o Palmeiras vai a campo contra o Goiás e aí sim, no sábado, temos mais bola rolando pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco e Fluminense, Clássico Carioca, para no domingo termos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil às 4 da tarde, Flamengo e São Paulo no Maracanã. E boa, Bruno Milhose, o Peru mexeu, vamos lá, PDV. Saiu o Polo 7, entrou 23, Grimaldo. E a Bandeirantes não mexe absolutamente nada. Vem aí os 45 minutos finais. Daqui a pouquinho eu volto com o apito final. Agora é hora de emoção. E emoção, você sabe, é com o maior do país. Alô, Ulisses Costa! Isso vai custar caro, velho. Ele vai pedir empréstimo, alguma coisa. Mas a boa pra nós vai estar. Olha lá. Não é de graça. Apita o árbitro, toca a bola na seleção brasileira, na rola, deixa na rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. A bola volta no campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira, a bola foi solta no campo de ataque, recolhe no comando, bola foi solta pelo setor de esquerda, tenta nó de toque de bola, vem para travar o zagueiro, põe para fora, lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, hoje é o dele, lateral para a seleção brasileira, bater pelo setor de esquerda, lateral cobrado, mas eu não tenho contato, bola volta no campo de ataque, vem para a finta a seleção brasileira, abertura para Rafinha, tenta um tapa na bola, recolheu o Lodge tenta o passe, perde a bola, ela volta no toque de bola com a seleção do Peru, lançamento com cadeira de roda, tentou chegar na bola, o gol do jogo, Guerreiro. Guerreiro, eu vou dizer, dá dó, né, na velocidade, né, Prédio? Não tem mais intensidade nem força, né, mas é inteligente para jogar. A entrada do Grimaldo, 20 anos, joga no Sporting Cristal, é rápido, hein? Estreando em seleção. Então estreia dele em jogos oficiais. Mas diz aí,
No clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vivia apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. A bola volta no toque, ele para tenta descer todo, pelo bola foi junto pelo setor de esquerda, quebra-ataque, aperta a seleção brasileira, vem para tocar na bola, toca na bola, Rodrigo põe para fora. Tá parado o jogo, marcado lateral para a direita, campo de ataque para a seleção do Peru bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. É lateral novamente pelo setor de direita, vem para a cobrança, Corso bate o lateral, vem Marquinhos sozinho, mata no peito, sai jogando para a seleção brasileira. Levantamento, vem à frente do comando de ataque, aperta o Brasil, tenta ganhar a jogada, não consegue. É na falta pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina novamente na ponta. Prendeu, recolheu o Trauco prende pelo setor de esquerda, vem para a finta, tanto toque para a seleção brasileira. Sai jogando a seleção do Peru, levantamento, vem à frente do campo de defesa. Richarlison parte para cima, aperta Neymar, também a marcação para a volta pelo campo de retaguarda, domina o campo de defesa. Vem Galese bate na bola, levanta para o comando de ataque, vem para ganhar a saga da seleção brasileira. Lançamento no meio à frente, ouviu o toque de mão. Neymar ganhava a jogada para fazer o gol, vai pintar amarelo, tá parado o jogo. Pro Tapia, camisa 13 justamente, né? Acaba tocando com a mão na bola no momento de um passe a meia altura do Neymar, a arbitragem acaba parando o jogo imediatamente. Falta para a seleção brasileira, início da segunda etapa, por enquanto 0-0. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção brasileira bater pela esquerda. Seria um baita contragolpe, hein, Pretzel? Seria, e o Tapia colocou a mão, evitando esse tipo de coisa, o amarelo bem aplicado. Disciplinarmente, até que a arbitragem não é ruim. Vamos ver se o Rapalini está mais atento agora nesse segundo tempo. É bola do campo de ataque para a seleção brasileira bater. Isso é falta na intermediária para o Brasil. Quem sabe o primeiro gol do Brasil. Se posiciona, vai para a cobrança, ajeita pelo setor de esquerda, vem levantamento de Neymar dentro da grande área. É falta na meia esquerda, campo de ataque para a seleção brasileira bater. Neymar olha de frente para a bola, vai partiu para a bola, levantou na boca do gol, direto nas mãos do goleiro. Galese sai para fazer a defesa. Ele acaba tentando o passe, mas foi mais uma finalização, né? Em cima do goleiro, muito fácil para o Galese fazer a primeira defesa do segundo tempo. Já repõe jogo curtinho a 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 distribuidoras com todo o país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio para a seleção do Peru bater. O árbitro não dá o falta em Marquinhos. Se posiciona para a cobrança de escanteio a seleção peruana. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, futebol da Bandeirantes. Pô, mas chegou empurrando, né? Falta clara. O Carrídio. Hein, do Vale? Exatamente, né? Agora o escanteio para a seleção do Peru, a arbitragem ignora a falta. A bola volta no toque, ele bola recolhe pelo setor de esquerda, tenta o lançamento para dentro da grande área, aperta a seleção do Peru, toque de cabeça, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a seleção brasileira bater, bate por último na bola o Tapia. Isso, ele que acabou de tomar o cartão amarelo porque tocou com a mão na bola, foi pro ataque, tentou a cabeçada sem perigo algum, Ederson cobra curtinho, 0-0 início da segunda etapa. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito e vale alimentação com cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta no toque para tentar descer a seleção do Peru. A bola foi solta pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Prende a jogada contigo no campo de defesa. A abertura vem para a direita com Corso. Corso domina novamente para a seleção peruana. Tenta ser jogando para o comando de ataque. Vai para a finta, tenta o toque de bola. Já solta curto do setor intermediário. Aperta a seleção brasileira. Vem para ganhar no toque de bola contigo no setor do meio de campo. Lodge ganha o lance e tenta soltar pelo setor de esquerda. Casemiro tentou o toque de letra, não consegue, aperta a seleção, agora toma o toque do entre as pernas do Casemiro. A bola volta com a seleção novamente no campo de ataque do Peru. A seleção peruana sai jogando pelo campo de ataque. A abertura vem pelo setor de esquerda, vem com Lopes. Lopes domina, tenta inverter a jogada, inverte aqui pelo setor de direita no campo de ataque, já domina novamente. Grimaldo prendeu pelo setor de esquerda, tenta a finta, estreia mal. Casemiro tira, a bola volta para Neymar domina para a seleção brasileira. Abriu pelo setor de direita no campo de ataque, deu para Rafinha domina, tenta a finta, toma falta. Tá parado o jogo, marcada a falta em cima de Rafinha, cometido pelo jogador Trauco. Ex-jogador do Flamengo, né? Justamente. E hoje o Trauco, já mais experiente com 31 anos, joga no San José Earthquakes, time dos Estados Unidos. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. semicapital.com.br/bandeirantes. Já domina pelo setor intermediário, sai jogando a seleção brasileira. A abertura pelo setor de esquerda, cabra-ataque para Rodrigo. Rodrigo domina para a seleção do Brasil, vai para a finta, faz o giro. Na entrada da grande área, bom passe de bola frente, cruzamento vem na grande área para o Rodrigo, para ninguém.
Vai embora, bate muito mal na bola o Bruno Guimarães. Tiro de meta para a seleção do Peru bater do seu campo de retaguarda. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 6 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias Copa do Mundo 2026. Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Você confere Brasil e Peru, Peru e Brasil 0-0 em Lima. Alô, alô! Diz aí, Miliose. Ulisses, encerrado há pouco o jogo entre Colômbia e Chile. Na capital chilena, Santiago, o Chile empatou o placar de 0-0. A bola volta no toque de bola para Marquinhos, prende para a seleção brasileira, para ser jogando pelo seu campo de defesa. O Peru aperta a saída de bola da seleção do Brasil. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo da retaguarda com Gabriel Magalhães. Ele domina o zagueiro brasileiro. Gabriel Magalhães vem para o passe de bola. Nossa Senhora, gente, esse cara é muito ruim, não conseguiu dar o passe na bola, velho. De meio metro, Pretzel. Não tá legal. Me parece nervoso, né? Já foi assim no primeiro jogo, tá repetindo agora no segundo. E vem para o jogo a seleção do Peru. Bola foi solta na entrada da grande área. Tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Aperta a seleção peruana. Bola batida em cima da marcação. Bola explode a bola do Danilo. Vai embora para a linha de lado na tentativa do chute do jogador Lopes. É lateral pela esquerda. Campo de ataque para a seleção do Peru bater. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, claro, e tudo azul é Nakata Brasil. A bola volta pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai tentar o toque de bola perto da marcação, a seleção brasileira sai jogando do campo de defesa, vem para proteção, toma a falta. Tá marcada a falta, campo de defesa. Falta cometida pelo Trauco. Exatamente, ele tinha acabado de fazer o arremesso lateral por ali, o que não deu certo. Aí depois o Neymar, tentando se livrar da marcação dele, foi tocado, caiu, desabou, a arbitragem marcou a falta. 0-0, quase 10 minutos da segunda etapa. Para variar, o Neymar sendo muito marcado, dá para dizer assim. Ele tá vindo buscar a bola no campo de defesa do Brasil. Ele é o homem da primeira bola, acho que ele tem que ficar um pouco mais à frente. O Peru melhorou a marcação. O segundo tempo do Brasil, nesses 8 minutos até agora, é bem comum. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Neymar tenta o passe de bola, passe errado novamente. A bola volta com a seleção, tenta o toque para a seleção brasileira, vem para ganhar Lodge. Ele ganha o lance, tenta o toque para o comando em velocidade, desce o Brasil. Abertura para Rodrigo, perde o tempo da bola. Tenta chegar da bola, a bola sai para a linha de lado, lateral para a seleção brasileira bater pela esquerda, campo de ataque. Quem não põe o Veiga no lugar do Bruno Guimarães, por exemplo? Ou até do Rodrigo, que não faz um bom jogo, apesar de ser um atacante, no 1 contra 1 ele é bom, mas o Corso está marcando ele muito bem. Põe o Veiga e tira o Rodrigo, avança o Neymar, ou pode tirar o Guimarães, também tem razão. Tenta alguma coisa diferente, dá uma chance pro Veiga. A bola volta no campo de bola, recolhe Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira, já sai jogando pelo comando de ataque, abre a jogada com o Diego no meio de campo com Bruno Guimarães. E enfiou bom lance à frente na esquerda, vem Rodrigo, domina para o Brasil, tropeçou, voltou jogada, ganha o lance, Rodrigo tenta o toque de bola, voltou pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura, entrada na grande área, bola enfiada no comando, afasta a zaga. Abraham vem para tirar, ela volta com a seleção brasileira, Neymar de cabeça, ele solta a jogada para Casemiro, Casemiro domina para a seleção brasileira, para Marquinhos, Marquinhos domina para a seleção do Brasil, parceiro, jogando pelo setor de direita, prende o lance, ele volta a jogada contigo no meio de campo, já domina a seleção brasileira, Marquinhos domina para o Brasil, abriu para o setor de esquerda, soltou com Bruno Guimarães prende para o setor de esquerda, campo de ataque para Rodrigo, Rodrigo domina para a seleção brasileira, vem para a finta, tenta o toque, Bruno Guimarães se soltar na direita, tem Rafinha, enfia na direita, campo de ataque para Danilo de frente pro gol, pega mal na bola, tiro de meta para a seleção. E mais uma tentativa do Brasil. E praticamente a primeira tentativa do Brasil nessa segunda etapa, né? E a gente viu agora há pouco o Neymar passando ali um gel, né? Me parece na região do peito. Na volta do intervalo, né? Que agora a transmissão acabou reproduzindo. Me parece ali aquele remédio para respiração, né? Para melhorar um pouco a respiração, viu, Ulisses? Agora, o Diniz está esperando o quê? Aquele clichê dos 15 do segundo tempo? Vou esperar até os 15 do segundo tempo para mexer? Já pode mexer. Cai o Henrique no lugar do Renan Lodge, certo? E o Veiga no lugar do Rodrigo ou do Bruno Guimarães. E vai para cima.
É bola do campo de defesa. Recorde do campo de retaguarda. Tem lateral. A seleção brasileira está parado o jogo manual para o Brasil bater pela esquerda. Campo de retaguarda. Me diz aí no clássico da semana que vem quem vence. O time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. A para a ponta do toque de bola. Recorde contigo no campo de defesa. Tenta a terceira jogada da seleção brasileira. A abertura vem para Ederson no campo de defesa. Tenta o toque de bola na nossa zaga central. Abre para Gabriel. Ele tenta o toque para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Volta para Ederson. Ederson domina para a seleção do Brasil. Vem para o toque de bola pelo setor de esquerda. Aperta na marcação. A seleção brasileira tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Vai para o toque de bola. Já recolhe para o comando de ataque. Vem para a finta Neymar. Ele balança, esquece a bola. Sai com bola e tudo para a linha de lado. Tá parado o jogo. Tá marcado no lateral para a equipe do Peru bater pela direita no campo de defesa. E agora o time peruano de alguma forma consegue ali neutralizar a seleção brasileira que tenta passar do meio campo e não consegue. Lateral, arremesso para a equipe peruana, por enquanto 0-0. É bola do campo de retaguarda, tenta descer a seleção peruana, levantamento, vem para o comando de ataque, afasta a zaga brasileira, vem com Marquinhos, que sai jogando aqui atrás com o Ederson. Ederson domina para a seleção do Brasil, ele limpa a jogada, abre pelo setor de direita do campo de defesa, soltou o lance à frente, vem com Gabriel Magalhães, tentou bater à frente e ganha lateral. Tá parado o jogo, marcado lateral para a seleção brasileira bater no campo de defesa. Agora a gente vê ali o técnico da seleção peruana, o Juan Reynoso, que inicia o ciclo dele dando uma matada na bola ali, todo no estilo, e a seleção dele por enquanto não consegue fazer um gol no Brasil, mas vai parando a seleção brasileira por enquanto 0-0. Impressionante como o Casemiro e o Neymar estão errando passes, e passes de 5 metros, 10 metros. O Brasil parece um pouquinho desgastado, cansado nesse momento, e o Peru aos poucos vai vendo, né? Será que dá para avançar? Será que dá para tocar? Esse empate é muito bom para o Peru, 2,6 na abertura das eliminatórias, tá ótimo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo. Bruno Guimarães, que é o seguinte, o Neymar é articulador, mas tá vindo buscar a bola aqui atrás, né, Press? Isso. E o Bruno Guimarães não faz nada no jogo. Tá mal. Ele e o Casemiro estão trombando, um batendo no outro, né? E o Peru aproveita, picota o jogo, faz o tempo passar, porque tecnicamente o time do Peru é sofrível, né? Então tá na hora do Diniz mexer. Mexe, tenta novos jogadores, a movimentação maior, põe o Martinelli, quem sabe no lugar do Rodrigo, também pode ser, não tem problema. A bola volta no toque de bola, recolhe a seleção brasileira para ser jogando ali dentro, o toque de bola pelo setor de esquerda. Neymar foi trocar a chuteira, é isso, Paulo do Vale? Exatamente, né? O Neymar agora ajeitando ali, dando o último retoque, já volta para o campo, o Brasil 10. E vem Rodrigo, domina para a seleção brasileira, tenta o toque de bola, solta para Neymar, toma a pancada. A bola volta no campo intermediário, tá parado o jogo. E vai pintar amarelo, hein? A arbitragem demora um pouquinho porque derruba o cartão no chão, mas mostra justamente para o camisa 4, Marcos Lopes. É o terceiro cartão para a seleção peruana, o quarto do jogo por aqui. O Rapalini, até deixar o cartão cair, ele tá deixando. O árbitro tá totalmente desatento no jogo, né? Tá meio esquisito hoje. E os jogadores do Brasil reclamam com o Lopes. Uma falta de jogo e o cartão bem aplicado. A bola volta no toque de bola, domina Neymar para a seleção brasileira, enfia a jogada na esquerda, muito mal o passe dele. Meteu para a linha de fundo, tiro de meta e o Diniz fica se lamentando à beira do gramado, tiro de meta para o Peru. Mexe no cabelo, olha para baixo, fica pensativo, agora há pouco ele conversava com os auxiliares, mas por enquanto não dá nenhum sinal de que vai mexer no time. Neymar tentou o passe, muita força, linha de fundo, tiro de meta, 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pois não, pressão. O André, seria interessante ele entrar no lugar do Casemiro. Mas aí o Diniz fica naquela, se eu botar alguém do Fluminense, vão me criticar. Para com isso, põe o menino para jogar também. O André é bom jogador, poderia estar jogando aí. Primeira bola no meio de campo na saída de jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. E vem Brasil, bola foi solto no comando de ataque, prende o lance à frente, perde a bola, mas com falta, segundo o árbitro, tá parado o jogo, marcada a falta para a seleção brasileira bater da intermediária, campo de ataque. Foi justamente na tentativa de escapada do Rodrigo, do Rafinha, na verdade, por ali, ele acaba tomando o tranco pelas costas do camisa número 19, o Yotun, outro que já passou pelo futebol brasileiro, Vasco da Gama, falta para o Brasil no campo de ataque, o Diniz orienta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção
do Brasil bater. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Para foi chuta para Rodrigo. Rodrigo domina para a seleção brasileira. Abriu para Neymar de frente pro lance. Fintou o primeiro, fintou o segundo. Vai pro toque de bola para Rodrigo. Esquece a bola. A bola volta do toque de bola. Recorde contigo do setor intermediário. Já prende o lance, tenta descer do comando de ataque. A seleção peruana. A bola foi solta à frente. Vem para apertar a seleção brasileira. Volta no toque de bola contigo no meio de campo. E vai tomar cartão o jogador brasileiro. Bruno Guimarães, amarelado, falta ali próxima à risca lateral, porque descia em contra-ataque a seleção peruana, aquela falta justamente para matar, porque ele passou, né, justamente pelo Marquinhos, o camisa 23, o Grimaldo, mas não passou pelo Bruno Guimarães. É o 5º cartão amarelo do jogo, o 2º para a seleção brasileira. Ele fez uma falta para matar o contra-ataque. Se ele não faz essa falta, o jogador peruano ia até a área. Então foi uma falta providencial e o cartão bem aplicado. Aqui está parado o jogo, está marcada a falta novamente para a seleção do Peru, bater pelo setor de direito do campo de ataque. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. E vem Marquinhos, vem pro toque de bola, solta contigo no setor intermediário, ganha o lance, Rodrigo vem para proteção, Neymar, ele balança, tenta o toque de bola contigo na intermediária, passa muito mal, ela volta no comando de ataque com a seleção do Peru que tenta descer com o Carrígio, ele domina pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação, balança, aperta a seleção brasileira, a bola volta pelo setor de direita, recolheu o cruzamento, vem para fora, bate mal na bola, tiro de meta, como pega mal na bola de novo, né? Impressionante o Cartagena, eu vou dizer pra você, hein? 28 anos, jogador do Orlando City, joga nos Estados Unidos, a mesma liga de Lionel Messi. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital em vista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Abra a volta com a seleção brasileira. Domina Marquinhos para ser jogando para a seleção do Brasil. Ele prende para o setor intermediário do campo de ataque. Vai para a finta, tanto toque de bola, volta para o toque de bola de Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães domina para Rodrigo. Rodrigo prende para o setor de esquerda, deu para Neymar. Neymar domina para a seleção brasileira. Prende o lance, vem para o passe de bola Casemiro. Soltou para Rodrigo. Rodrigo domina para a seleção brasileira. Volta a jogada curtinha para Neymar. Neymar protege para a seleção do Brasil. Vem para o toque de bola curto no comando de ataque. Aperta a seleção brasileira. Tenta Bruno Guimarães sair jogando. Ele abre a jogada pelo setor de esquerda. Soltou novamente para Gabriel Magalhães. Para Bruno Guimarães. Bruno Guimarães domina para a seleção brasileira. Hora de virar o jogo lá, sair da esquerda e para a direita. Mas a bola insiste em ficar na esquerda do campo de ataque. Vem para o toque de bola. Domina Rodrigo. Vem para o lançamento à frente. Vem para o toque de bola. Tentou chegar a bola. Ganhou lance no primeiro momento. Richarlison. Na sequência vem para tirar, vem para afastar de qualquer maneira, Tapé metendo para a linha de fundo. Ele vai bem, né? Porque ele ganha no jogo de corpo e depois acontece o corte do zagueiro do time peruano. Gabriel Jesus, camisa 19, conversa com o auxiliar de Diniz, daqui a pouco vai pintar na seleção brasileira. E se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio para a seleção brasileira, bater pelo setor de esquerda. Vem Neymar para a cobrança, escanteio para o Brasil, partiu para a bola, Neymar levantou na boca do gol, desvio, dá na bochecha para o lado de fora do Danilo. Mas queria escanteio, o Danilo está inconformado com a marcação do árbitro, hein? Reclama demais, né? Até dando ali a entender que de fato esse desvio aconteceu. Vai mexer pela primeira vez o técnico Fernando Diniz, atacante por atacante. Sai Richarlison de novo, né? Quase conseguiu acabar com esse jejum de 4 jogos, agora 5 jogos para ele. Teve um gol anulado, camisa 9 entra Gabriel Jesus, 19 no Brasil. Um centroavante pelo outro, Jesus vai jogar de centroavante mesmo, eu gosto. Não fez 2 boas Copas, se machucou no Catar, fez uma Copa fraca na Rússia, mas é um jogador de muita experiência, jogador de Premier League, de time grande. Então eu acho que o Gabriel Jesus pode sim ser uma boa solução para essa função de número 9. O Richarlison fez um gol que para mim foi mal anulado, mas participou pouco do jogo, por incrível que pareça, esses mudança de um centroavante pelo outro. Parado o jogo, bola novamente do campo de defesa. Tenta descer a seleção brasileira. Vem para o toque de bola Coutinho na intermediária. Aperta, vem para ganhar a jogada Coutinho. Rodrigo. Ele balança, finta na marcação do primeiro, finta do segundo, finta do terceiro. Dominou, soltou para Neymar. Tentou o toque de bola. Aos trancos e barrancos desce o Brasil. Neymar abriu o lance. A abertura vem aos trancos e barrancos. Bate aqui, bate ali. Danilo para Rafinha. Rafinha prendeu para a direita, vai para o giro. Abriu bom lance à frente para Neymar. Balançou, girou para Casemiro. Não chuta gol. Tentou o toque para Neymar. Toque de cabeça do Neymar no alto, tranquilo, sai para fazer a defesa. Galese vem para pegar a bola. E o Neymar falou pro Casemiro, chuta, pô. E o Casemiro tentou a tabelinha, né? Ainda tentando o último passe por cima, o que acabou não dando certo. A bola acaba ficando com o Galese, goleirão da equipe
do Peru, depois da tentativa do Neymar ali brigando pelo alto contra Alco, por enquanto 0-0. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de vendas exclusivo. 99. A bola volta no toque de bola, tá saindo para a linha virada lateral para o setor de esquerda para a seleção do Peru bater. Com a amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para a seleção do Peru bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, curso. Ele vem para bater lateral, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral vai ser cobrada pelo setor de esquerda, levantamento vem no toque de bola contigo no setor intermediário. Balança a seleção do Peru, tentou o toque de bola, ela sai para a linha de fundo. E o árbitro tá dando que escanteio. Agora o Danilo reclama, né? Já começa a reclamar por ali. Me parece que a arbitragem deu uma falta justamente em cima do camisa 4, o Lopes. E foi exatamente isso que marcou a arbitragem, né? Apesar do Bruno Guimarães fechar por ali, quem fez a falta foi de fato o Danilo, fica reclamando e tudo mais. É praticamente um escanteio para a seleção do Peru, que cometeu 13 faltas contra 10 da seleção brasileira. E já vem mais mudança no time peruano. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É para a Freque para o Peru bater esse falta para o Peru bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem para a cobrança, vem para o levantamento, frente Iotum para bater falta para a seleção peruana. Ninguém marca, não tem ninguém na barreira. Se posiciona Iotum, ele vem para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça. A bola está saindo para fora, tenta o domínio Peru, domina pelo setor de direito do campo de ataque. A abertura foi feita à frente com o Grimaldo. Grimaldo prende o lance, já domina a balança em frente à marcação no primeiro. Tenta o toque de bola, balança novamente Grimaldo. Ele solta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque. A abertura vem para Grimaldo. Grimaldo domina, vem para frente em cima da marcação no primeiro. Prende o lance de bola com Curso. Curso domina novamente no comando de ataque. Recolheu com o Grimaldo. Ele vai para frente na marcação. Chega bem, Danilo. A bola bate no Danilo, escanteio direita para a seleção do Peru bater. A arbitragem confirma justamente, né? E de novo o Danilo no lance, mesmo que dessa vez pelo lado esquerdo, o desvio acontece. O Castilho vem aí com a camisa 11. Vai sair o 14 amarelado Cartagena para a entrada do 11 Castilho. Castilho que aqui, segundo minhas anotações, tem 22 anos, joga no Gil Vicente de Portugal. Isso mesmo, é volante. Então é para fechar um pouco mais o meio. Cartagena cansado com o cartão amarelo, mais um volante para fechar o meio do time do Peru. E aí tá parado o jogo, tá marcado escanteio para a seleção do Peru bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou, se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para a seleção do Peru bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, 23 minutos de bola rolando. Escanteio vai ser cobrado para a seleção do Peru, partiu pelo setor de esquerda, levantamento vem na boca do gol, toque de cabeça, afasta a zaga brasileira, vem para tirar Bruno. A bola volta novamente com a seleção do Peru, tenta o levantamento no comando de ataque, lançamento vem para o comando de ataque, tenta chegar Neymar, vem para a pressão para ganhar a jogada para a seleção brasileira, domina a seleção peruana que tenta partir do comando de ataque, abertura para Marquinhos domina se inverter na esquerda, tentou o toque de bola errado, tentou passar o time brasileiro, não consegue, passe errado de novo, Casemiro, campeão de passes errados, hein? Tem que entrar o André, cara, o Casemiro tá exausto em campo, tá errando tudo, Casemiro. E é o homem da saída da tentativa de contra-ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Impressionante a falta de qualidade do Casemiro, hein, Preto? Tá mal, muito mal no jogo. Me parece um pouco desambientado desse início de trabalho do Diniz, que é pegar um volante que se movimente mais, né? O Casemiro não está se movimentando tanto, está cansado. Eu colocaria o André. Põe o André que está acostumado a jogar com o Diniz, entende um pouco mais. Não que o Casemiro não vai ser o capitão, não vai ser aproveitado, não é isso. Hoje ele não está jogando bem. Então é natural que você faça uma substituição sem nenhum problema. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 24 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando a placar eliminatória sul-americanas. Eliminatórias sul-americanas em Lima, no Peru, continua para você. Brasil 0, Peru 0, Peru 0, Brasil 0. Miliose. Dia também de amistosos internacionais. A Alemanha venceu a França, placar de 2-1, e a Inglaterra bateu a Escócia por 3-1.
Futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Pretzel e a seleção. Tá mal. Segundo tempo ruim, são 25 minutos de nada, né? O goleiro Galés não fez nenhuma defesa, o Ederson também não. Mas esse é o jogo que o Peru quer. O Brasil erra, devolve a bola pro Peru e o Peru faz o tempo passar. A qualidade do Peru é fraca. O Peru vai lutar pela 7ª vaga em repescagem, talvez uma 6ª direta, ok? Mas é um time fraco, um time veterano. Mas o Brasil tá mal. O Brasil tá sem muitas ideias, não tá tendo aquele espaço que teve contra a Bolívia, errando passes demais, muitas escolhas equivocadas. E aí o Diniz tem que fazer o quê? Tem que mexer no time, principalmente no meio de campo. Tenta o toque de para Coutinho pelo setor de esquerda do campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo continua, placar de 0-0. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Domina a seleção brasileira com Danilo pelo setor de direita. Na direita do campo de defesa, ele vai tentar o toque de bola. Recolhe Coutinho novamente no setor intermediário. Aperta na marcação a seleção do Brasil. A abertura foi feita no toque de bola de Rafinha. Rafinha prendeu. Ele já salta a jogada pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vai para frente em cima da marcação. No primeiro prendeu na direita. Apertou, vem para o toque de bola novamente a seleção brasileira, recolheu o Neymar, ele balança em frente à marcação, no primeiro tentou o toque Coutinho pelo setor de esquerda, inverteu boa bola para Rodrigo, entrada na grande área, ele domina para a seleção brasileira, para Casemiro, Casemiro para Rodrigo, Rodrigo para Neymar, ele prende o lance pelo setor de direita do campo de ataque, tenta o toque de bola Brasil, Rafinha abriu boa jogada para Danilo, Danilo prende pelo setor de direita do campo de ataque, vai para o toque de bola para a seleção brasileira, insiste no lance, a abertura foi feita à frente, Neymar domina, enfiou boa jogada, entrada da área, pancada pro gol, a defesa! Galese dá o tapa no chute do Rafinha, escanteio para a seleção brasileira bater na direita. Vai se colocando como principal nome do jogo o goleirão Galese, camisa 1, defesa difícil de fora da área, depois a tabelinha do Neymar ali, o chute e a defesa justamente de mão trocada na finalização do Rafinha. Escanteio para a seleção brasileira, vem bola na área do Galese. E vem para a cobrança de escanteio, escanteio novamente no campo de ataque, escanteio para a seleção do Brasil, bater levantamento, vem na boca do gol, afasta a zaga do Peru, é na volta do comando de ataque, tenta o toque de bola, vem para tirar de qualquer maneira. Lateral para a seleção brasileira, bater pelo setor de direita do campo de ataque, lateral para o Brasil cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, se posiciona no toque de bola contigo no setor intermediário, já prende o lance a seleção brasileira para ser jogando em lateral pelo setor de esquerda para a seleção do Brasil. A abertura vem pelo campo de defesa, prende o lance curtinho, vem para o toque de bola Marquinhos. Marquinhos prendeu, tenta o levantamento para comando de ataque, tenta descer a seleção brasileira, balança de um lado ao outro, tentou o toque de bola Coutinho na esquerda, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção brasileira bater. Agora o Rapalini chega por ali, pede um pouco de calma para os marcadores do Peru. O Brasil cobra rapidinho, tem a bola por enquanto 0-0. Vamos entrando na casa dos 30 minutos daqui a pouco. Bola foi solta, recolheu, tentou Rodrigo, levantou na boca do gol, afasta a zaga, vem para tirar dali Abraham, ele corta o perigo para a volta do toque de bola com a seleção do Peru, já tenta descer, vem Marquinhos de ombro, tá na bola, tenta partir para o comando de ataque, fecha a porta em cima da marcação, para a volta com a seleção brasileira, mas o árbitro para. Marcou a falta de Marquinhos para a seleção do Peru bater campo de defesa. Exatamente. Em cima do Lopes. Campo de defesa do Peru, campo de ataque da seleção brasileira. O Lopes por ali caído. O Rafalini marca, sempre conversando bastante com os jogadores. O Marquinhos dá aquela reclamada de leve e segue 0-0. Olha, aquela chance do Rafinha contra o Galese. Por que o Brasil parou de atacar o lado esquerdo do Peru, né? Fez isso uma vez só e chegou na entrada da área para o Rafinha fazer o chute. Então é ali que o Brasil tem que jogar em cima do Trauco, que é muito ruim. O Trauco marca muito mal. Você preenche aquele lado, assim foi no primeiro tempo, com 3 criações de jogadas, e agora no segundo, uma apenas. Por que o Brasil parou de atacar aquele lado? Vamos ver se o repete agora com o Diniz. Parado o jogo lateral para a seleção brasileira bater pela direita do campo de defesa, manual para a seleção brasileira cobrar. Vamos chegando a 29 minutos de bola rolando para você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado. Alô, Zé Cecílio, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, Zé. A bola volta pelo setor de esquerda do campo de retaguarda, tenta o toque de bola a seleção brasileira para ser jogando no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente, do meio do campo de retaguarda, vai para frente em cima da marcação, tentou levantamento pelo comando de ataque, tenta o toque de bola curta pelo setor de esquerda, a bola está saindo. É bola novamente no seu campo de retaguarda. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola volta novamente no campo de defesa. Já domina novamente a seleção do Peru. Tem lateral pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para o Peru bater. Vai mexer já a seleção peruana. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta com a seleção brasileira no cochilo. Tenta o toque de bola, não sai o goleiro. Vem Marquinhos, tenta ser
Sérgio jogando pelo campo de defesa, rasga a seleção brasileira, tenta o toque de bola pelo comando de ataque, vai para a finta, o árbitro para o jogo, marca a falta para a seleção brasileira bater, é falta para a seleção do Brasil cobrar. E vem aí daqui a pouco no Peru o Rui Dias, jogador experiente de 33 anos, já passou pelo Coxa, está no futebol dos Estados Unidos no Seattle Sounders, mais uma mudança já no Peru e o Diniz, lembrando, mexeu apenas uma vez. Esse jogador foi ele que fez o gol com a mão, PDV, naquela eliminação do Brasil para o Peru, que o Dunga era o técnico na Copa América. Rui Dias, jogando Coritiba. E vem Neymar, ele faz o break, tenta o tapa na bola, já recolhe pelo setor intermediário do campo de ataque, vem para o toque novamente a seleção brasileira com Bruno. Bruno domina para o Brasil, abriu para Rodrigo, Rodrigo prendeu para Neymar, para Bruno. Brasil no futebol burocrático, tenta o toque de bola, Bruno volta, curtinho para Neymar. Neymar recolhe para a seleção brasileira, passa mal novamente, aperta em cima da marcação, tenta ganhar a jogada, a seleção do Brasil não consegue, o toque de bola vem curtinho no meio de campo, aperta a seleção brasileira novamente, vem para tocar da bola Rafinha, ele tira parcialmente, o árbitro manda seguir a bola para a seleção peruana. É bola para o Peru bater do campo de defesa. O tempo não para. Bandeirantes marca. 36 minutos, 31 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Girando o placar das eliminatórias. Você confere. Peru 0, Brasil também 0. Em Lima, no Peru. Futebol da Bandeirantes. Domina pela direita do campo de defesa. Tenta descer contigo no setor intermediário. Já prende o lance pelo campo de defesa. Recolhe a seleção brasileira. A abertura à frente do toque de bola de Lodi. Lodi dominou. Levantou demais a bola. Vem o zagueirão. Vem Grimaldo para pôr para a linha de fundo. Escanteio Brasil. Bruno Miliazzi. Preciso mais cedo, a Argentina venceu a seleção da Bolívia por 3-0. A Argentina, nesse momento, lidera as eliminatórias. É a única seleção que venceu os 2 jogos. Tem 6 pontos. E aqui tá parado o jogo. E agora o Rafinha vai cobrar escanteio. O Rui Dias tá preparado para entrar, mas acho que a arbitragem vai esperar um pouquinho. Rafinha para a cobrança de escanteio para a seleção brasileira pela esquerda. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol. Passa por todo mundo. A bola volta com a seleção brasileira que vai ter posse de bola em lateral. Lateral para a seleção do Brasil. Agora mexe a seleção do Peru. Isso, o Rui Dias, camisa 15. Vai entrar no lugar do 18, o Carrijo. Portanto, saindo Carrijo, 18, um dos mais ativos do Peru, bem caçado em campo, para a entrada do experiente Rui Dias, 33 anos para ele. Pretzel. O Rui Dias é atacante, então o Carrijo fez um jogo tático bem interessante, viu? Segurou bem a bola no ataque e sai cansado. O Rui Dias, 33 anos, veterano, vai para cima do Marquinhos, vai jogar em cima do Marquinhos provavelmente, né? Tudo aberto ainda, hein? Esse 0-0 ainda. O Peru também pode ganhar o jogo. Eu sei que o Brasil é favorito, mas o jogo tá andando. O Brasil só tem uma finalização no segundo tempo, né? O Galés fez só uma defesa. O Ederson não foi exigido praticamente. E o Diniz não mexe no time, cara. Pô, tenta alguma coisa diferente, Diniz. Logo ele que tenta inovar sempre. Põe o André, Veiga e Martinelli. Tira o Casemiro, o Rodrigo e o Bruno Guimarães. Muda, põe sangue novo. E tentava descer a seleção brasileira, houve a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para a seleção brasileira bater. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. E tá parado o jogo, tá marcado falta para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda. É falta para a seleção brasileira, zero jogando pelo comando de ataque, vai para a bola, tenta o toque de bola, Coutinho novamente. Dominou Gabriel. Gabriel Magalhães abre a jogada pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira, tenta a finta em cima da marcação no primeiro com Bruno, tenta o toque de bola, Bruno balançou para Neymar. Neymar solta a jogada para Rodrigo, Rodrigo domina, vem para o toque de bola, Coutinho para o setor de esquerda, campo de ataque, aperta a seleção brasileira, a bola foi solta, tem toque de bola, vem Bruno Guimarães, ele domina pelo campo de defesa, solta na zaga central, com Gabriel Magalhães para Bruno Guimarães e tá caído no campo de jogo. Tá sentindo ali o Neymar, hein? Exatamente, o Diniz segue dando bronca e orientando, mas a gente não vê nenhuma movimentação no banco de reservas. Agora ele chama a atenção muito do Bruno Guimarães, né? Enquanto tá por ali caído justamente o Neymar, com a camisa 10 da seleção brasileira, ganhando um pouco de tempo, também está bastante cansado. A arbitragem conversa, quase 35 da segunda etapa, por enquanto 0-0 e reclama demais o Neymar ainda caído no campo de jogo. O Neymar, o scout dele hoje não deve estar legal em relação a passes, porque ele errou muitos passes. Foi bem marcado até agora? Foi. E não está tendo a facilidade que ele teve contra a Bolívia. A Bolívia é um time espaçado que não marca ninguém. O Peru fecha. Quando o Neymar recebe a bola, a gente pode notar, ó, geralmente tem um jogador próximo, mas tem dois
tem dois fechando espaço. Então ele fica olhando, ele tá lento, certo? Ele não tá conseguindo fazer o que ele fez no jogo aqui no Brasil. Ele tinha espaço para avançar, correr até a área. Nem isso ele tá conseguindo. Se não tá aguentando, troca, não tem problema nenhum. Tá sentindo a mão, Neymar. A bola volta, falta do toque de bola, Coutinho pelo setor de direita do campo de ataque, tenta o toque, Coutinho pelo setor de esquerda, já domina do campo de ataque, vai para a finta, prende a jogada, Coutinho no meio de campo, domina pelo setor de direita, aperta a seleção brasileira para sair para o jogo, prendeu Marquinhos, domina novamente, volta com Gabriel, prendeu para Marquinhos domina pelo seu campo de defesa, ele tenta o toque de bola frente no campo de ataque, vai para o break, tenta o toque, Coutinho no setor intermediário, já domina a seleção brasileira para sair jogando, a Vitória vem na circunferência central do gramado, domina o Brasil, vem com Rafinha, ele prende o lance e solta para Casemiro para o toque de bola de Jesus. Gabriel Jesus domina para a seleção brasileira. Já abre a jogada pelo comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação, prendeu Coutinho Marquinhos. Ele volta a jogada com Gabriel Magalhães domina para a seleção brasileira. Tenta ser jogando no toque de bola de Rodrigo prende para a direita, abre a jogada para Casemiro domina na circunferência central do gramado, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, domina a seleção brasileira. A abertura foi feita para Neymar vem para a tabela do Bruno novamente com Bruno tenta o passe de bola completamente errado. Passa mal Bruno, a bola volta com toque de bola, tenta ser jogando novamente a seleção, vem para o toque de bola, a seleção do Brasil tentou ganhar a jogada, toca na bola Lodi, ganha Guerreiro, toca nos pés do Lodi, lateral para a seleção do Peru, bater pela direita no campo de defesa. Guerreiro, 39 anos e segue em campo, hein? Assim como foi no jogo contra a LDU contra o São Paulo, o Guerreiro mesmo tocando um pouco na bola, seguiu em campo até o final. E o Diniz segue na conferência com mais 3 auxiliares, conversa, mas não mexe na seleção. Ele vai mexer quando são 37 minutos, cara. Daqui a pouco acaba o jogo, meu. Tá mal o Diniz. Hoje ele não tá mal. Hoje ele não tá bem, perdão. E pegaram o Neymar fora do lance de novo, hein? E o camisa 13, né, da seleção peruana, justamente o Tapia chega fazendo a carga por ali, o Diniz leva as mãos no rosto, esfrega a cara, mas não olha para o banco. A bola volta para Marquinhos domina para a seleção brasileira, recolhe no comando de ataque, 1-1, Diniz até a Copa do Mundo na seleção, já domina do toque de bola, Coutinho novamente, Marquinhos. Já recolhe a seleção brasileira para ser jogando, tenta o toque de bola, domina no comando da seleção brasileira, lançamento vem na entrada da grande área, o Capelani está fora do ar, fazendo campanha já para derrubar o Diniz, é um absurdo. É verdade. O Brasil errou 29 passes até agora, o Peru 15, olha a diferença, o Brasil totalmente afobado, errando demais, né? Mas não dá para errar tanto, pode ter mais posse de bola, mas não dá para errar tanto, é um time com mais qualidade, não adianta. Lateral para o Brasil bater. Vem Danilo para a cobrança para a seleção brasileira. O tempo não para, Bandeirantes marca. 38 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Vem Brasil com Lodi. Ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação. Domina para a seleção brasileira, para Neymar. Neymar prendeu o lance, abre a jogada para o comando de ataque. Tenta a finta o Brasil, tenta com Bruno Guimarães. Ele domina para a seleção brasileira, já abre o lance no comando de ataque com Gabriel Magalhães. Ele abre o lance pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola. Recolhe novamente no comando. Ó, Mel, acerta essa bola aí. A Vitória vem no comando, tenta descer a seleção brasileira. Domina do comando de ataque com Casemiro. Casemiro prendeu pela meia direita, soltou bom lance à frente para Rafinha, daí sai coisa boa para Danilo, ele prendeu Rafinha cruzou no gol, mergulha a Tapia de cabeça, vem para tirar, a bola volta com a seleção do Peru que sai jogando no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 38 jogados, 38 segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Continua para você. Peru 0, Brasil 0, vem Brasil, domina, Rodrigo tá na área, dominou, recolheu, levou para a linha de fundo, buscou com passo, tentou o cruzamento, perde a força. Repito para você, Peru 0, Brasil 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Miliose. Ulisses, com esse empate 0-0, o Brasil fica na segunda colocação, 4 pontos, uma vitória contra a Bolívia e nesse momento atrás da Argentina, que lidera com 6, a única seleção que venceu os 2 jogos. Vai mexer o Brasil. Tem Wanderson, Joelinton e Gabriel Martinelli. Alteração tripla e demorou, mas mexe por atacado. Saindo o Rafinha para a entrada do Martinelli, 22. O Wanderson com a 13 na vaga do Danilo, número 2. Portanto, lateral
por lateral e sobe a placa pela última vez por ali. Me parece que o Bruno Guimarães saiu para a entrada do Joelinton, 18. Portanto, as 3 alterações da seleção brasileira, saídas de Rafinha, Bruno Guimarães e também Danilo para as entradas de 13 Wanderson, 18 Joelinton e 22 Martinelli. Ele gosta muito de Joelinton, tá de novo aproveitando, fez isso contra a Bolívia e a dupla do Newcastle, né? Guimarães e Joelinton. O Bruno Guimarães não jogou bem, mas eu teria dado uma oportunidade pro André. O Casemiro ele não tira, né? Parece que alguns jogadores são intocáveis, né? Por que não tirar o Casemiro? Por que não? E o Martinelli já estava pedindo no intervalo, o Martinelli também, só que eu teria tirado o Rodrigo. O Rodrigo hoje não jogou até agora absolutamente nada. O Rafinha estava melhor que o Rodrigo. Só porque o Rafinha tem cartão, só ser por causa disso, porque o Rodrigo jogou pior do que o Rafinha. E o Wanderson no Danilo é o seguinte, o Danilo cansou. E o Wanderson recebe uma oportunidade, base do Grêmio, foi muito bem no Grêmio, surgiu muito rápido e hoje está no Mônaco e jogando bem. E tenta ser jogando a seleção brasileira, a bola volta no comando de ataque, domina a seleção do Brasil, tenta o toque, levando a Coutinho, Ederson, domina para o setor de direita, tenta o levantamento à frente, a bola vem para Lodge, Lodge domina para a seleção do Brasil, tenta o toque, levando para Martinelli, Martinelli domina, escapa para a marcação no primeiro, ganha lateral, lateral para a seleção brasileira, bater pelo setor de esquerda do campo de defesa, manual para a seleção do Brasil bater, Semicapital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa, abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Marquinhos domina para a seleção brasileira, tenta ser jogando pelo campo de defesa, já tenta partir novamente Wanderson, ele perde pela direita, a bola volta para Marquinhos, Marquinhos domina para Gabriel Magalhães, prende o lance para a seleção brasileira, tenta descer para o comando de ataque, faz o break em cima da marcação, tentou o toque de bola, solta Coutinho, a abertura vem pelo setor de esquerda, contra-ataque, chega bem a seleção brasileira, dominou o cruzamento, vem na grande área, o toque de cabeça, vai para fora, linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Peru bater. Uma das poucas chegadas da seleção brasileira, dessa vez na base do cruzamento, a primeira participação do Martinelli, chama para dança, mete a bola com efeito na área, a tentativa do primeiro desvio ali por parte do Gabriel Jesus, ela passa também pelo Rodrigo, 0-0, o Brasil tenta, mas não consegue. O Martinelli agora é ponta pela esquerda e o Rodrigo pela direita, é isso mesmo, é um 4-3-3 bem específico. Agora, eu convoco o Veiga, né? Que há um tempão tá merecendo minutos no time do Brasil. E eu não coloco o cara num jogo onde eu preciso de um meia, um cara mais avançado que bata de fora da área. Não dá para entender o Fernando Diniz. Será que ele tá preocupado? Se eu botar jogadores que atuam no Brasil, tem rodada do Brasil, não tem que se preocupar com isso, cara. Não leva ninguém daí, cara. A bola volta pelo setor de esquerda, que ataque, afeta a seleção do Peru, toque de bola no peito, tenta o domínio, vê a falta de ataque. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. O Brasil teve 2 gols anulados, um corretamente, o outro não, né, Preto? Isso, por isso que o Diniz vai reclamar muito da arbitragem se terminar 0-0. Vai reclamar e bastante na entrevista coletiva, mas também é muito pouco, né, cara? Também é muito pouco. O Brasil no segundo tempo foi um time igual aos outros, viu? O Peru voltou mais organizado, deu muito espaço no primeiro tempo na entrada da área do lado esquerdo, aí o Brasil parou de atacar em cima do Trauco. Não deu para entender. Na única vez que fez isso no segundo tempo, obrigou o Galés a fazer uma grande defesa. Hoje o Diniz não tá legal, viu? Algumas escolhas bem equivocadas, eu não teria tirado o Rafinha. Então segue o jogo, ainda dá para fazer mais 2 mudanças. Mas quanto? Se o jogo já tá acabando, né? Mais uma dá para fazer. A bola volta no toque de bola, recolhe a seleção brasileira. Domina com Marquinhos pelo campo de defesa. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Lançamento para Martinelli, muito forte. Ela vai embora para a linha de lado lateral para a seleção do Peru bater no campo de defesa. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. É lateral para a direita do campo de defesa para a seleção do Peru bater. Vem Corso. Corso vem para a cobrança. Corso vem para bater lateral. Bate o lateral Corso. Ele tenta o levantamento para o comando de ataque. Afasta. Tenta o toque de bola Coutinho no intermediário. O Brasil volta. Tenta o domínio. Em velocidade. Martinelli do jeito que gosta. Finta no primeiro, finta no segundo. Já partiu para a linha de fundo. Martinelli são 2 na sua marcação. Abre o compasso, tentou o cruzamento, vem para ganhar escanteio. Escanteio que pode originar o gol do Brasil no jogo aí do Vale. Na segunda jogada do Martinelli, né? Sempre ali pelo lado esquerdo, entrou, coloca fogo na partida, tentou o cruzamento, o corte, Neymar vem na bola. Neymar, escanteio para a seleção brasileira, 44, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Marquinhos, gol!
Gol do Brasil, Marquinhos! Como eu disse, escanteio que pode dar o gol ao Brasil. Neymar partiu, Marquinhos antecipou na primeira trave, cabeceou a bola no segundo pau. A bolada na bochecha, a bolada na bochecha, a bolada na bochecha esquerda do goleirão do Peru e morre no fundo da rede. Marquinhos, mais um gol do Brasil, é do Brasil, é do Brasil. Como eu disse, o escanteio que pode dar o gol pro Brasil no jogo. E é o que acontece. Marquinhos para fazer 1 pro Brasil, 0 pro Peru. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Marquinhos. Essa emoção, Marquinhos, que você proporciona à torcida brasileira. 1 para o Brasil, 0 para o Peru. Depois do Brasil ter 2 gols anulados pela arbitragem. Um bem anulado, o outro não. Brasil faz o 3º gol no jogo e agora vale, Pretzel. E na segunda tentativa de jogada ensaiada no escanteio, Neymar na primeira tentou, não conseguiu. Na segunda reta final da partida, Marquinhos se antecipa a defesa, faz o desvio, o goleirão Galese fica parado, não consegue fazer a defesa. É o 7º gol de Marquinhos com a seleção brasileira. No momento que sai o camisa 6 Trauco na seleção peruana, entra o 20 Valera. Valera na seleção peruana, mais uma alteração da equipe e o Brasil vai conquistando um ótimo resultado fora de casa. Bom, agora ele tira um lateral, o Trauco não jogou nada e foi amassado quando caíram em cima dele e botou o Valera, que é um centroavante. Agora enlouqueceu o Reynoso até tomar o gol, né? O Brasil não fez muita coisa, mas na bola aérea, uma jogada ensaiada, dá para notar, uma bola rápida na primeira trave. O Diniz costuma fazer isso no Fluminense. O Neymar bate rápido na primeira trave, uma bola veloz e o Marquinhos ataca a bola, né? Ele vem lá de trás para apenas dar uma raspada e vencer o goleiro Galese. 1-0 Brasil, por causa daquele gol mal anulado, eu estou concordando contigo. Me parece que é o placar assim mais correto pelo que foi o primeiro tempo. Segundo tempo, o Brasil não jogou nada. Veiga. Futebol da Bandeirantes. Alô, Bruno Riso, tá ligado no Futebol Bandeirantes, meu irmão. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sai, Neymar. Exatamente, que acabou de dar o passe, né, no cruzamento do escanteio na cabeça do Marquinhos para a entrada de 20, Rafael Veiga. Rafael Veiga vai para o 3º jogo dele pela seleção brasileira. O Neymar claramente está sem ritmo, né? Cansou bastante no segundo tempo, errou muitos passes. Agora o Corso e ele estão discutindo ali. E tá entrando o Veiga para jogar quanto? 2 minutos? Dá licença, Diniz. E aí, Pretzel, que coisa, podia jogar mais. Podia jogar mais, o Neymar não estava bem. Qual é o problema de tirar o Neymar? Esperou ele ficar esgotado? Ele já não está jogando bem, bateu o escanteio, ok. Mas ele errou muitos passes hoje, o Neymar. Tá fora de forma, tá desequilibrado em relação ao resto do time. Ele é importante, claro que é, mas o Veiga poderia ter jogado mais. É bola no campo de defesa para a seleção brasileira, Sérgio jogando. Teremos mais 2 minutos de jogo, 1-0 para o Brasil diante da seleção do Peru. E você que fica entrando na do Capelanes ou Bruno Migliozzi? Fala aí também da classificação sul-americana. Vamos atualizar a classificação, que tem agora o Brasil liderando a tabela das eliminatórias com 6 pontos, mas no saldo está 1 gol à frente da Argentina, que é a segunda colocada. Quem é o atual campeão no mundo? Capelanes, Quem é o atual argentino. campeão no mundo? Quem é o atual campeão no mundo? Tá. Quantos títulos tem o Brasil? Quantos títulos tem a Argentina? Quanto tempo faz que o Brasil não ganha? Se liga, em 78 vocês roubaram todo mundo. Inclusive essa seleção do Peru aí, ó. Entregou a rapadura para a Argentina. Para a volta do toque, ele para Coutinho novamente. Você não sabe a história, Capela. Sei bastante. Para a volta do toque, ele para Coutinho. Se posiciona no campo de defesa, recolhe no comando de ataque. Isso você está falando, você entende, né? A abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Aperta na marcação, vê a falta, hein? E o Lodge já tem amarelo, não tem não. E aí? A arbitragem agora vai lá para conversar, né? O jogador do Peru segue caído por ali, mas fica só na conversa de fato, não mostra o cartão amarelo. O Brasil vai vencendo 1-0, gol de Marquinhos, passe de Neymar. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador de fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu Brasil. Para a volta do toque, ele para tenta descer a seleção do Peru. Levantamento foi feito à frente no comando de ataque, aperta a seleção brasileira. Se apertar, sai mais um Brasil. É na volta do campo de defesa, tenta o toque, ele para Coutinho no setor intermediário. Lançamento vem para o comando, sobe de cabeça, Marquinhos corta, tira. Casemiro domina para a seleção brasileira, sai jogando pelo meio de campo, abriu para Gabriel Jesus.
Jesus. Jesus vem pra finta em cima da marcação. No primeiro soltou para Veiga. Veiga domina para a seleção brasileira. Vem pro toque de bola. Coutinho novamente com Jesus. Jesus domina do campo de defesa. Tenta o toque de bola. Coutinho na intermediária. Domina novamente Wanderson. Ele recolhe a jogada. Vai pro tapa. Para domina a seleção brasileira. Zacha jogando Coutinho no campo de retaguarda. Domina no campo de defesa. Tenta o Joelinton. Prendeu pelo setor de esquerda. Casemiro prendeu pelo setor de esquerda com um toque de bola de Gabriel. Gabriel prende para a seleção brasileira. Para Casemiro. Casemiro vem para finta. Prende demais a bola. Pode soltar à frente. Já domina do campo de defesa. Tenta o jogo. Toque de bola. Joilton. Ele dominou no setor de direita do campo de ataque. Apertou para a seleção brasileira. Vai para o toque de bola. Coutinho no setor intermediário. Já recolhe novamente Joelinton. Joelinton prende para a seleção brasileira. Lançamento vem pela direita. Dá tempo de mais um. Brasil capricha. Abertura na direita do campo de ataque. Cruzamento vem na grande área. Trava o zagueiro. Vai para fora. Escanteio para o Brasil que pode fazer o segundo gol no jogo. E justamente na bola parada, né? Agora o Neymar do lado de fora vai dando orientações ao time da seleção brasileira. O Gabriel Jesus vai caminhando por ali, conversa e o próprio Rapalini ali aponta. Ulisses. Ergue o braço, o árbitro termina o jogo. Brasil, 2 jogos nas eliminatórias, 2 vitórias. Brasil 6 pontos na frente da Argentina na classificação geral para o Capelani chorar e bater a cabeça na parede. Brasil vence, Peru 0. 1 para o Brasil, gol de Marquinhos. E aí, chega a Capela, final de jogo em Lima. Aí deu nosso Brasil, Brasilzão, venceu mais uma nas eliminatórias sul-americanas. Que falso. Por quê? Você tá sendo falso. Eu torço pro Brasil. Brasil. Não torce, Torço. é mentira, você é argentino. Eu torço pro Brasil, menos quando pega a Argentina. Olha lá, tá vendo? Vibrou Mentira, no gol sacanagem. anulado, né? Vibrou no gol anulado. Eu vibrei porque achei que era gol do Richarlison, aí eu Aham. fiquei triste que eles anularam. E eu torço muito pro Richarlison, principalmente. É um cara que é merecedor, sem dúvida alguma. A fase não é boa, mas ela vai melhorar. Seria um bom banco do Vitor Roque. 1h01 desta madrugada de quarta-feira. Hoje tem Campeonato Brasileiro até que enfim, Brasil. O Brasileirão está de volta no microfone da Bandeirantes. E claro, vamos abrir já já o apito final e falaremos muito sobre mais uma vitória sob batuta do técnico Fernando Diniz. Futebol meio mequetrefe, principalmente na segunda etapa, mas o importante é vencemos mais uma do Vale. É isso, João Paulo Capelani, 100% de aproveitamento, algo completamente dentro do esperado se tratando de seleção brasileira. Uma goleada em casa, um jogo mais difícil fora, no aperto 1-0, com gol mal anulado na primeira etapa, mas o Brasil com Marquinhos, em zagueiro artilheiro, chega ao 7º gol dele com a seleção brasileira. Um dos líderes desse time marca, desviando na primeira trave, jogada ensaiada que o Neymar tentou num primeiro momento, não conseguiu, num segundo consegue. Portanto, o Brasil, que volta a campo agora exatamente daqui um mês, no dia 12 de outubro, data FIFA, Brasil e Venezuela, em outra baba, em Capela, lá na Arena Pantanal, e depois no dia 17 no Estádio Centenário, aí jogo duro contra o Uruguai, Capela. Você é um dinizista, né? Eu sou, mas me irrita algumas coisas, assim. É? Tipo, o fato dele ter colocado os caras faltando 5 minutos pra... Sabe, faz testes, né? Entra em campo com um time diferente, né? Dá moral pros caras. Você tira o Veiga... Porque ele tirou os jogadores do time dele e não faz diferença. Pô, o Veiga levou o Veiga pra passear, cara. O Abel fica aqui, não tem o Veiga pra trabalhar. Essas coisas eu acho um pouco irritante, mas eu torço pelo Diniz, com certeza. Tá bom. E por mim pode ser o técnico 2026. Aí eu te faço uma pergunta do Vale, vou repassar essa mesma pergunta para o Alexandre Pretzel. Vamos supor, uma hipótese, o Diniz tem contrato de uma temporada na CBF, na seleção brasileira. Se daqui um ano, independentemente se a seleção vai estar voando ou não, daqui um ano, termina o contrato dele, aí o Ancelotti fala, pronto, Brasil, terminei minha passagem no Real Madrid, tô livre. Você topa ter o Ancelotti ou dá sequência ao Diniz? Eu Paulo, que é... Não, você Bruno Milhose. Não, o Edinaldo, que já falou do Ancelotti. Você, PDB. Porque o Edinaldo falou do Ancelotti, é uma promessa que ele vai ter que cumprir. Ele que começou, não foi imprensa, tá? Ele Ele que começou essa história do Ancelotti. Exato. A gente só foi no vácuo dele. Como Edinaldo, eu ficaria com o Ancelotti porque ele precisa cumprir a palavra dele. Tá bom. Certo? Como o Paulo, eu acho que pode ser o Diniz. Cara, tá tudo muito longe da Copa. E uma informação. Opa. O Ancelotti pode renovar o contrato mais um ano com o Real Madrid. O Real Madrid, o presidente está conversando com ele. Você sabe que no Real Madrid eu sei das coisas. Sim. Irmão. Foi ele mesmo que me falou. O Ancelotti? Não.
O presente? Minha fonte. Ah, tá, eu sei quem que é. Tem uns colchão por falar. Não, mentira. Para, vai ficar bravo. Deixa eu te falar um negócio. Você faria isso, Ulisses? Ficaria com o Ancelotti ou ficaria com o Diniz? Cara, depende muito do que o Diniz vai fazer, óbvio, né? Se tiver voando. Não fico com o Diniz. Se o Brasil tiver, vai quase invicto nas eliminatórias, quando eu falo quase invicto, aí empatar com a Argentina, ganhar um jogo contra o Uruguai, você daria sequência pro Diniz. Porque assim, o que eu tô querendo dizer? Nada contra o Diniz. As pessoas falam assim, existe uma ala da imprensa que odeia e outra que ama. O odiar, não existe essa palavra no meu vocabulário, ainda mais quando se trata de futebol. Eu torço pro sucesso do Diniz, é claro. Agora, acho que é um treinador que tem tudo para se tornar. O que garante que o Ancelotti vai dar certo na seleção? Não garante nada, não dá para garantir, mas assim, você concorda que... Mas se o Diniz fizer um trabalho de um ano, olha lá, Brasil, líder com 6 pontos, Argentina com 6, Brasil tem... 2 de saldo a mais. 2 gols a mais. Saldo de gols, 1 a mais. Brasil 5, Argentina 4. Mas vamos falar a verdade, o Ancelotti é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial e vive grande fase. Comparar com o Diniz, mas, Capelão, deixa eu falar para você. Eu vejo assim, como eu vejo isso. A seleção brasileira é muito grande. Sim. Para um técnico ficar treinando um time de qualquer lugar que seja do mundo. É a seleção brasileira de futebol. Que teve o maior jogador da história, que teve o maior centroavante da história, que foi o Ronaldo Fenômeno. Isso dito por todo mundo. Entendeu? Que é uma camisa muito pesada. Que infelizmente, mal administrada a CBF. A gente tem visto isso. Mas não dá para você ficar esperando um treinador para dar resposta para a seleção brasileira. Concordo. Você está diminuindo a seleção brasileira. Tá, mas se o Guardiola chegasse, me espera até julho que eu vou treinar o Brasil. É outra coisa. Tá. Mas o cara não é mesmo. Mas o Ancelotti... Não, peraí. Não é a mesma prateleira do Guardiola? Não, ele tá esperando uma resposta de um cara que não falou que vem. Não, aí sim. Isso que eu tô te dizendo. Se o Ancelotti falava, em janeiro eu assumo a seleção brasileira. Mas todo mundo concorda com isso aí que você tá falando. Eu acho que todo mundo aqui concorda. Você esperar a maneira... um cara que não deu um parecer positivo ou negativo. Aí eu concordo que a maneira como o Edinaldo tá impondo isso é que tá passando um constrangimento terrível. Exatamente, e tá mesmo. Essa imposição dele como se o cara tivesse acertado. Isso. E ele tá desmentindo toda hora, até ficaria mal lá no Real Madrid. O Roberto Carlos deu uma entrevista recentemente aqui na rádio pro Milton Neves e ele, assim... Ele não disse nessas palavras, tá? Mas eu vou falar, eu como ouvinte estava no carro, eu interpretei. Ele falou assim, se o Ancelotti acertar alguma coisa com a seleção brasileira, tendo contrato com o Real Madrid, ele é espirrado daqui. Lógico. Exatamente. Aqui é profissional o negócio, não tem essa. Lógico. Você tá acertado com o time, então mete o pé. Então, pra você ver, o Real Madrid tá coberto de razão claro que nisso. Tá, claro que e a sim. seleção brasileira, em fazer esse papel através de um presidente que veste o abrigo de treino da seleção e vai entrar em campo. Cara, ele é cartola. Ele tem que cuidar dos interesses da CBF. Você tá me entendendo? Não fazer isso. Ele está expondo a CBF, a seleção brasileira, ao ridículo. Mas a CBF só tem esperar interesse, um treinador. né, Ulisses? Tá bom, e se não vier? Aí eu te pergunto então. Já que você tá pondo um monte de pergunta pra gente, eu te faço uma pergunta. Se o Ancelotti não vier? Porque ele falou que estava contratado, que estava certo. Não, mas aí que tá. O meu pensamento é o seguinte. Ele e um monte de cara da imprensa aí. Inclusive os caras que ficam... que são seus amigos, que ficam, como diz o Milton Neves... Desmentindo? Que ficam, que ficam desmentindo, não, que ficam... Não tem informação, acha que tem, porque mentem pra eles, né? Empresários mentem, sim. Entendeu? E fica acreditando em empresário de jogador de futebol e de assim, técnico. Você vai, obviamente, me cornetar agora, mas vamos lá. Quando o Luxemburgo chegou ao Corinthians, eu fui o primeiro aqui a falar, cara, não existe Luxemburgo no Corinthians, é um retrocesso, não por ele ser ultrapassado, meu ponto de vista. Só que já que ele assumiu o Corinthians, deixa o cara trabalhar. Eu não vou ser covarde aqui de ficar batendo só para sustentar minha tese. Eu vou analisar. E eu parei de falar fora, não é que eu falei fora a Luxa, mas quando ele chegou ao Corinthians eu fui contra. Eu achei que era algo equivocado, não era algo positivo, eu não enxergava algo que poderia render ao Corinthians. Mas já que ele chegou ao Corinthians, que a gente tenha como imprensa paciência para ele poder mostrar o trabalho. Ele mostrou mal e mal. Tá aí na semifinal da Sul-Americana, tchau, Michá. Sem dúvida que está. Pode conquistar a Sul-Americana? Sem dúvida que pode. Mas não é Ulisses. Mas, cara, ele perdeu o principal jogador dele, cara. Isso, mas tudo bem. O Abel Ferreira perdeu o Danilo e o Gustavo Scarpa e o rendimento do time continua talvez até melhor esse ano do que ano passado. Não, Ulisses, eu sei que talvez não seja, mas ele conseguiu adaptar. Ele perdeu o Danilo e colocou o Zé Rafael, que faz uma função brilhante como primeiro volante. O Zé Rafael jogava com o Danilo.
Não, irmão. Nunca jogou de primeiro volante do Palmeiras. Sim, mas antecipou ele um pouco. Não. É mais fácil de você ele adaptou. acostumar. Trouxe ele pra trás. Eu não tô querendo falar que o Luxemburgo é o responsável pelo momento do Corinthians. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não é o Luxemburgo. Você critica as pessoas que são responsáveis faz tempo. Não, eu critico aqui a direção e eu acho que o Luxemburgo, pelo fato de ser um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, ele deveria minimamente fazer com que esse time estivesse jogando mais bola, coisa que não vem. E as coletivas dele são péssimas, Tá bom, mas o time é ruim do Corinthians. E por que o Tite não veio pro Corinthians? Não tem ideia. Ele deu uma promessa, né? Queria limpar a área. É difícil limpar a área. Ia mesmo. Entendeu? O Luxemburgo tá com um problema com o fisiologista do Corinthians. Sim, o Maziotti. Com o Maziotti. Mas, Ulisses... Que é chefe do departamento médico sendo fisioterapeuta. Sim. Quer dizer, cara, então é muito desmando, muita coisa ruim. Eu concordo com isso você. Que eu te digo. Por isso que acontece com a CBF. Entendeu? Antigamente, não. Você falava em ser técnico da seleção. O Guardiola deu entrevista que o sonho da vida dele, eu já li isso várias vezes. O livro dele, ele cita era a seleção ser técnico da brasileira. seleção brasileira. Perderam o momento. Isso aí foi em 2014, 2012, antes da Copa, antes ele assumir o Bayern. Isso, antes ele assumiu o Bayern. Mas, Ulisses, por que eu citei o Luxemburgo? Porque a mesma analogia que eu faço do Lucha no Corinthians é que eu faço do Fernando Diniz. Eu fui contra a ideia do Fernando Diniz da seleção brasileira, ainda mais comandando o Fluminense. Tá bom, o Abel foi eliminado da Copa do Brasil. Mas espera, você vai entender meu ponto de vista. O time do Palmeiras é melhor que o do Corinthians? Claro que sim. 10 vezes. Mas o que tem a ver a Copa do Brasil? Não tô dizendo, você tá falando de eliminação, que não faz o time jogar bem. Não, mas é diferente. Eu tô falando o seguinte, o Fernando Diniz, eu fui contra a chegada dele na seleção brasileira. Porém, agora que ele está, eu não vou ficar aqui no microfone potente da rádio, todo dia falando, eu avisei, fora Diniz. Eu quero que ele dê sequência, que ele possa colocar o trabalho dele em prática. E ele, nesse momento, ele é técnico, ele não é um tampão. Exato. Só que se daqui um ano o Ancelotti estiver livre no mercado, estamos falando de um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Eu sou favorável, mas a seleção brasileira indo bem, de você colocar o Ancelotti, e eu concordo contigo, não há garantia nenhuma que o Ancelotti vai ganhar uma Copa do Mundo. Só que eu acho que você ter um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, que conhece os atletas brasileiros que atuam na Europa como ninguém, a chance de você conquistar ou estar mais próximo da taça do Mundial, que não vem há mais de 20 anos, ela aumenta. Eu penso assim. Então, quando você fala que você não vai criticar o Diniz, mas você tá pondo uma faca no pescoço dele quando você fala do Ancelotti. Por quê, irmão? Ué, cara. Mas quem falou foi o presidente da CBF, então, não eu. Você tá alimentando isso. Mas ele falou primeiro. Mas o Ancelotti deu entrevista, falou que não foi procurado. Você acredita mais no presidente da CBF ou no Ancelotti? Olha, eu acredito mais no Ancelotti. Eu não sei em quem acreditar nesse momento. Assim, ó, tem muita gente nos acompanhando e te agradece demais a audiência, mas aqui o Lucas diz o seguinte, ó. Em nenhum momento o Ancelotti negou veementemente que virá. Ele também tem razão. Isso é verdade. Veementemente assim, ó, bateu na mesa. Eu não vou, eu não tenho nada a Mas ele falou que ele não foi procurado. Isso ele não disse. Não, ele desconversou, né? Entendeu? Concorda? E lá no Real Madrid é isso aí. Se tiver um pré-contrato com a seleção brasileira, tchau. Eles mandam embora e acabou. Então, quer dizer, olha o tamanho que é o Real Madrid. Gente, eu fui ver antes da Copa do Mundo uma coisa que está relacionada assim a outra. A reforma do Santiago Bernabéu, cara. Você tá de brincadeira. É um negócio assim absurdo. Você fica a boquinha aberta. E o gramado, tu viu? Retira o gramado do... Não, o gramado sai, entra em Eu acho que é o maior estádio, não digo maior em capacidade, mas assim, o maior em qualidade do que eu já vi em toda a minha vida. Não tem um estádio, sabe, desse porte moderno, maravilhoso. Fábio Elisiel. Grande Fábio. Partida fraca, mas pelo menos dá pra ver que tem um projeto. É verdade. Isso é verdade. Então, mas você quer existe um projeto de filosofia então, de time. Mas a gente quer... Que eu vejo assim, eu achei que o Brasil ia golear. Se os gols não são anulados... Golear, eu não, eu acertei o placar. Não, mas... apenas para dividir isso. Não, tudo bem. Se aquele gol que foi mal anulado do Brasil acontece, a situação ia ser completamente diferente. Entendeu? Agora, em relação... É verdade, em relação... Foi mal anulado o gol. Gol legal para mim. Eles optaram em anular. Tô na dúvida, não sei. Não, pra mim gol legal. E na dúvida é gol. Então, por isso. Mas se sai o gol aos 29 do primeiro tempo, o Peru, cara, ia ser essa loucura que foi. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Agora, não dá pra você pegar o Diniz e falar, não, crucificar o Diniz. É o segundo jogo dele. Não tô falando Mas hoje ele não foi bem. Até nas escolhas. Eu até achei que ele demorou. Demorou. Nas escolhas ele não foi bem. E outra, botar o Veiga aos 48 do segundo tempo. Jogou 2 minutos. Cara. Sabe? Assim, viu? Se tu pega um juvenil, tá? Vamos lá, o Hendrick tá estreando hoje, beleza, tá bom? Aí tudo bem. Sentiu o gostinho. Exato. Agora, um armador que tu precisa. O jogo não tava legal. O Neymar já tinha que ter saído, tava exausto bem antes. E o Bruno Guimarães péssimo. Também mal. Neymar mal. Casemiro mal. Muitos passes errados. E o Casemiro já passou errado contra a Bolívia. Verdade. Vários passes errados. O Casemiro, o Diniz está colocando uma função que não é característica do Casemiro. O Casemiro não arma, ele desarma.
Sim. E ele tem a dificuldade um pouco para sair jogando. Então é isso que o Diniz está fazendo. O Casemiro vai ter que se aprimorar nisso. Errou muitos passes hoje, assim como o Neymar. Os dois Como erraram. aconteceu com o Ederson. O Ederson é acostumado a jogar com a bola no pé. Claro. Entendeu? Ele meteu a bola no Casemiro e ele entregou pro Peru a bola. Mas já deu pra notar que em 2 jogos oficiais o Ederson jogou as 2 partidas. Vai ser o titular do Diniz. Ele não fez um revezamento com o Esquece. Alisson. Não fez. O Alisson não volta, a não ser que o Ederson se machuque. Quem tinha que ser titular da seleção brasileira era o Cássio. O Cássio tinha que ser titular da seleção brasileira. Tudo bem, agora eu entendo, tá velho. Pra próxima Copa, mais 3 anos, ele vai estar com quase 40. Mas olha o Fábio, 42. Nunca. Oi? Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi pra seleção, o Fábio. Não, o Fábio já foi pra seleção. Não, ele foi, mas assim, ó, Ficou remotamente, vezes, nas melhores fases da vida, ele não foi chamado. Aquela época de Cruzeiro, fechando gol, bicampeão brasileiro. Sim. Maluco, nunca foi chamado pra ganhar uma sequência. Exato. Mas enfim, sabe o que é o que eu penso? O Ederson, eu tenho uma opinião impopular sobre ele, tá? Que eu acho que ninguém vai concordar, mas eu tenho acreditado cada vez mais nisso. Melhor com os pés do que com as mãos? Sem dúvida. É isso? Mas eu não acho que ele seja um goleiro ruim. Até porque a gente viu o que ele fez na última final de Liga dos Campeões da Europa. Ele colocou no bolso, assim como o Courtois fez na penúltima, com o Real Madrid. Perfeito? Agora, o Ederson, ele é um jogador, um goleiro que está constantemente fora de ritmo. Por quê? Porque vão poucas bolas nele. Sim. Defendendo o Brasil e defendendo o City. Se assiste o jogo do Manchester City, se ele faz mal uma defesa, que os caras não chegam no ataque. E aí quando precisa de um goleiro milagreiro pra fazer uma defesa, ele não tá naquele ritmo necessário. Até porque a posse do City é de 80%. Claro, cara, a bola não chega nele. Ele toca mais com os pés do que com as mãos, nada contra o Ederson, mostrou futebol do Benfica e tal, mas pra ser goleiro de seleção a gente já viu. O Alisson não é milagreiro, o Ederson não é milagreiro. O Alisson teve a chance dele, desculpa, 2 vezes, irmão, 2 vezes. Decepcionante. E outra coisa que eu vou, em termos de seleção brasileira. Sim. É claro, no clube a carreira dele é maravilhosa. 2 Copas. Mas em termos de seleção brasileira, não tinha nem que ser mais convocado, na minha opinião. Eu também acho. Entendeu, o Alisson, entendeu? E goleiro, Capela, você não contrata o goleiro vendo o videotape dele ou imagens dele defendendo, sabia, né? Goleiro você contrata ele quando ele toma os gols, vendo os gols que ele toma, o tipo de gol que ele toma. É assim que funciona no futebol. Goleiro você contrata ele de acordo com o tipo de gol que ele toma, não com as defesas impressionantes que ele faz. Entendeu? O goleiro é mais ou menos assim, é diferente do artilheiro. Agora, quem seria o seu goleiro titular hoje? Da seleção brasileira? Sim. Não, o Ederson, pra mim o Ederson, não Cássio. Não. Nem o Everton. Assim, ó, O Cássio poderia até ser convocado, um jogador experiente, mas... Irmão, o Cássio tinha que ter sido titular. Eu teria levado o João Paulo como terceiro goleiro. Eu acho que na última Copa do Mundo o Cássio deveria ser titular. Embora o Cássio não estava num bom momento. Na última Nas Copa? 2 últimas ele poderia ser titular da seleção. Eu acho que em 2018... Eu acho que o Tite não foi coerente com ele. Foi quase igual um Filipão e Alex. O nosso chat aqui tá metendo o pau na seleção, achando que o jogo foi fraquíssimo. Mas nós estamos falando o primeiro que o jogo tempo, foi fraco. não, só tô comentando, viu? O primeiro tempo eu não achei ruim, certo? Achei uma nota 6,5, como eu te mencionei, né, João? Sim. O segundo tempo foi uma nota 5. O Lucas Rodrigues está colocando palavras na minha boca. Ô, Lucas Rodrigues, não coloque palavras na minha boca, coloque outra coisa na minha boca. Hambúrguer, pizza, bala, chiclete, eu adoro. Agora, ele fala que o Capelanes quer um goleiro milagreiro. Então chama o goleiro do Ibis, que é acionado 30 vezes por jogo. Não, pessoal, não é isso. Ironia de madrugada. Foi ironia de madrugada. Não, falei inteligente. Foi aí, boa, Capela. essa foi boa. E eu concordo com ele, Capela. Eu também concordo. Chama o goleiro do Ibis. Sou palmeirense, mas não sou hipócrita. Goleiro titular tem que ser o Cássio. E esse tarde pombo nem no banco aqui do time, aqui do bairro ficaria. Olha, eu vou falar pra vocês, gente. O Richarlison, com todo o respeito que me merece... Calma. Mas é que é difícil. Mas não é o nome do ex. Mas tem que ter calma ainda. Não é o nome do ex. Mas não, eu até entendo. Para. Eu até entendo. PDB, fala aí, PDB. Repita, por favor. Ele fez uma Copa boa. Pra Ele quem? caiu justamente quando a seleção caiu. Ele não fez de uma modo Copa geral. boa, tu achou? Que jogo que ele foi bem? Não é, Que jogo que ele gente. foi bem? Vai, me ajuda. Pô, ele Só fez, contra a ele Sérvia. fez o primeiro jogo. Não, tô falando do gol. Tô falando o primeiro jogo, você Não, achou mas legal. é o que eu espero de um atacante. Os 2 é que ele gols. faça Ok, gols. beleza. Primeiro jogo legal, deixou uma pressão Jogou bacana bem pra só caramba. contra a Sérvia. Aí depois, contra a Suíça sumiu. Quais foram os jogos? Suíça. Isso, Suíça. Nada. Daí Zero. contra Camarões não Camarões vale, que era não o time reserva. É porque não jogou. Isso. Contra a Coreia do Sul fez Aí um contra a gol. Coreia do Sul ele fez o último gol, que foi um golaço. Que foi Irmão, uma tava partida- 4 a 0 já. Foi um gol coletivo e tal, mas foi... Você se lembra que eu falei do som? E contra a Croácia não Lembra, tocou no né? caroço do Vale. Na fila. Como que é uma grande Ele Copa? cumprimentando os Não, jogadores. Tu vai te lembrar disso quando o som chega pra cumprimentar os jogadores brasileiros antes de entrar no campo, lembra? Sim. Que eu falei, olha lá, ó, tá entregue. Tá entregue. Tá entregue. A Coreia do Sul foi A Coreia do Sul foi uma piada contra o Brasil, mas o Brasil passou o carro. Mas tá bom, fez o que tinha que fazer. Claro. E outra coisa, assim, a gente, no futebol brasileiro, isso é um problema.
Olha os atacantes que nós tivemos na seleção brasileira, cara, nos últimos tempos, né? Os atacantes que nós tivemos. A gente tá sem o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior é titular desse time. O Vini é titular desse faz gol e é bom jogador. É titular absoluto. A gente teve Ronaldo, Romário. Você tá me entendendo? A gente teve Romário, Ronaldo. A gente teve jogadores de frente impressionantes. E de repente acha que pode voltar com o Hendrick e o Vitor Roque ou não? Pode. O Vitor Roque talvez, mas o Hendrick eu acho nenhuma chance. Não, o Hendrick, eu não sei. Nesse não, mas ciclo nesse momento, eu acho que o momento do Hendrick é ruim. Eu não sei se é uma opção do treinador, mas ele entrou outro dia num jogo, fez um barulhinho. Ele tá sem jogar, né? O Hendrick não tem jogado, não tem sido aproveitado com a no lesão Palmeiras, do Dudu, por né? que não ganhar uma sequência, né? Então, é uma alternativa. Agora, o Diniz né? não chamou o Pedro, né? O Tite chamou. Gabigol é o cara que tá por baixo hoje. O Gabigol dificilmente volta pra seleção. Acho, do jeito que ele fez também, ele teve uma postura muito, sabe, sem profissionalismo, acionando a torcida. Ei, Tite, vai não sei o que lá, lembra? A realidade, eu gostei do recado do Lucas, que pelo menos existe uma ideia. Antes nem ideia tinha. Mas você acha mesmo, ô Pretzel? Eu acho que existe. Qual foi os dois jogos que nós fizemos antes da seleção? Senegal e Marrocos. E aí o que aconteceu? Ganhamos da Guiné, né? Então, porra, nem lembro da Guiné, né? Guiné, se juntar nós aqui por Ulisses no gol, perdeu pro Marrocos. Perdeu pro Marrocos. Geralmente o gordinho vai pro gol, né? Então você vai pro gol. Perdeu pro Marrocos pela primeira vez. Agora, em relação, e perdeu pro Senegal. 4-2 pro Senegal. Olha só a palhaçada que é a CBF, com um presidente desqualificado que não tem condição de estar no cargo onde está. Demorou para definir um treinador. Nós ficamos sem treinador durante 6, 7 meses. O Ramon é brincadeira. O Ramon foi uma piada e dirigir a seleção brasileira. E a gente começou quebrando recordes vexatórios, perdendo jogos para seleções que nunca tínhamos perdido. Nós perdemos pro Marrocos pela primeira vez na história. Então o cara pela primeira vez foi a derrota pro Marrocos. O cara não tem ideia. O cara não tem ideia do que representa isso, da seriedade que é isso. Entendeu? Mas fazer o que, Lição? Qual que é a sugestão? Porque é o que tem pra janta. Tem que trocar presidente da CBF. Pessoal, é o segundo jogo, pessoal. Daqui a um mês tem data FIFA de novo. Sim, contra Venezuela e Uruguai. Eu acho que em 6 jogos o Diniz consegue dar um padrão legal. Até novembro. Aliás, o grande jogo pra encerrar o ano é Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Maracanã, provavelmente. Pode ser no Maracanã. Maracanã. Gostou do debate, Ulisses? Não, debato aqui, não tem problema. Não, mas assim, ó, eu acho que faltou conteúdo, né? Também. Muita gritaria. Eu acho que tu tem que vir com mais constância no Esporte em Debate. Isso. Então, deixa eu te falar. Tu vai ganhar ritmo daí. Deixa eu te falar uma coisa. A tua opinião, onde eu deixo que ir, eu não ia, é problema meu. E outra coisa que eu tenho pra te dizer, você fica com esses papinhos paralelos, tentando tirar o foco do debate que é sério. Eu fui o único a criticar o presidente da CBF, você tá concordando que ele é um cara bom, então. Aonde? Porque a vergonha, então, eu tô falando aqui. Você passou pano pra ele na Copa. Entendeu? Eu tô falando aqui que o cara não tem a mínima noção que é a seleção brasileira. Mas eu concordo contigo, é que tu viu, tu tem... tá esperando a resposta audição, e o técnico que tá empregado. Tu tem audição seletiva, não, que é o que tu faz no jogo aberto. Aí tu começa a gritar. Tu faz no jogo aberto. Não tô perdendo razão nenhuma. Entendeu? Você grita, entendeu? Tô perdendo. E acabou. O Diniz tem chance de fazer essa seleção jogar um belo futebol. Eu falei no jogo aberto hoje, o Diniz lembra muito o Tele. Não comparei o Diniz ao Tele. Você colocou na mesma frase Tele Santana e Fernando Diniz. Sim. Porque o Diniz gosta do futebol arte, do futebol bonito. E o Tele também sempre protegeu isso. Que futebol bonito é esse, entendeu? Que todo mundo fala do Diniz. Que futebol arte é esse, gente? Alguém me explica. De qualidade, esquema tático. Futebol é arte. E o Tele por muito tempo foi tratado como fracassado. Foi fracassado, querido. O Tele Santana. É que você não lembra disso, entendeu? Quando perdeu a Copa de 82, quando perdeu, entendeu? Mas ele foi tratado como fracassado em 86, que era uma das melhores seleções que nós já tivemos no mundo. 82. Em 82, perdão. Você falou 86, que eu não acabei de falar. Eu não falei 86, nem um momento. Você falou 86. Vamos... Vai falar o Diniz. O técnico que você quer derrubar da seleção. Em instantes, lógico, claro. Só me permita... Bom dia, Capelanes. Bom dia. Por quê? Não, porque é madrugada. Bom dia. Não, tudo bem. 1h22. Eu tô sem pressa, irmão. Se precisar ficar até 4 horas da manhã, eu vou ficar no ar aqui sem problema nenhum. Eu quero abrir o apito final, pode ser? 30 segundinhos. Vamos abrir o apito final e já, entrevista coletiva de Fernando Diniz. E já a gente volta para debater bastante se o Ulisses Costa aguentar, que ele já tá pedindo água. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai